porque esse é o nosso último, né, para já aí confeccionar o certificado, beleza, povo? Quem entendeu que é no final, né? Porque os meus alunos, eu falo que é no final, eles mandam no começo, mas como não tem alunos meus aqui, então eu acredito que todo mundo vai mandar no final, beleza? Do Rio, Samba, Bahia. Nossa, que legal. De Las Vegas, Sydney, Pilar, Santa Catarina. É o CBY presente em todo o Brasil, né, Luiz? Falei. O CBY Show. presente em todos os cantos. Penedo? Onde que fica Penedo? Show. Cidade da Garoa, isso aí. Pois sei. No final, tem prova hoje, hein, Luiz? Aqui no final tem prova hoje, não tem, que você falou? Dá para fazer uma online, aquela Socrative lá. Você conhece a página? Socrative? Dá para fazer, hein? Dá para fazer online uma aí. A gente vai fazer no final, então, tá? Tá certo. Eu sou radiologista, pô. Lógico que eu sou da radiologia. Ah, ué. E nós temos o fazendo um lobby, então, já que eu estou há 13 anos lá à frente, né, da instituição, nós temos total reconhecimento pelo MEC e pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em estar ministrando cursos online à distância, porque hoje, obviamente, nesse período de pandemia, todos estão praticando, mas, assim, durante a pandemia, né, deixando claro que quando terminar a pandemia, as instituições precisam ter os seus devidos reconhecimentos para serem cursos oficialmente à distância. E para nós não foi nenhuma surpresa a pandemia, porque desde 2011 nós já estamos praticando a plataforma nossa à distância, que é pela Adobe Connect. Então, eu vejo algumas escolas que estão correndo atrás até agora ainda para tentar ministrar uma disciplina à distância e tudo mais. Para nós foi uma coisa muito natural, porque a gente já pratica isso desde 2011. Inclusive, com as nossas especializações, igual você falou que tem gente do Brasil inteiro, foi uma opção minha, né, de conhecer a turma, mas eu já estive em Belém do Pará, em Natal, por exemplo, fui para aplicar provas para grupos de alunos que acabaram estudando com a gente nas especializações, principalmente da radioterapia, que a gente acaba tendo alunos aí do Brasil todo. Mas, enfim, então é isso aí. Professor, aí você me fala o horário que eu posso começar, se eu já posso começar ou não, tá? E vamos que vamos. Só me dá um feedback. Ah, porque você sabe que pelo Meet eu só vejo a minha aula, né? Eu não vejo vocês. Então, vai fazer um feedback. Não, sem problema. Então tá, então vou iniciar aqui oficialmente, tá? Bom, pessoal, primeiramente, então, bom dia a todos. Aquele velho discurso, né? É muito gratificante estar aqui e principalmente vocês aí desse lado, num sábado, para muitas cidades com chuva e tudo mais, deixando de fazer outros afazeres e estando aqui
para adquirir a coisa que é mais importante nessa vida, que é o conhecimento, né? Eu sempre falo, exceto a morte e o Alzheimer, e olha lá, o Alzheimer, dependendo, ele tem aquela memória longa, né? E, enfim, que não vai absorver totalmente, mas exceto o Alzheimer e a morte, nada vai tirar o seu conhecimento. Então, isso que você está fazendo, fique grato, né? Sempre falo também que é uma sementinha que a gente está plantando. Tem gente que fala que mas a educação, eu fiz um curso até agora, eu estou tentando ainda buscar o meu local, tipo de trabalho adequado, mas lembrando sempre que a educação ela é longa, tá? Tem que ter paciência. É a velha história da semente que se planta, né? Sementes amargas, mas os frutos vocês vão perceberem lá na frente que eles são doces de verdade. O Luiz, ele é a prova disso, tá? Um rapaz, né? Ele falou um menino, né? Mas um rapaz que batalhou sempre aí nessa vida, aqui, mesmo estando em São Paulo. E, enfim, por isso que eu valorizo muito o trabalho dele. E estou aqui hoje para agregar junto a vocês e agregar, obviamente, toda essa militância, vamos falar assim, que o Luiz ele acaba fazendo em prol sempre à educação, né? Cria os grupos, sempre compartilhando conhecimento com seus alunos, então isso eu acho extremamente válido. Eu valorizo muito quem valoriza a educação, tá? O resto, vocês vão perceber que vão vir futuramente como consequência de um bom trabalho. Bom, pessoal, então, vou entrar no tema da odontológica, né? Eu sou dentista radiologista, né? Tenho o cirurgião dentista, que é o clínico, e eu sou radiologista, eu sou aquele que faço os laudos, né? Tive que fazer uma especialização após a graduação, e para que eu possa fazer os meus laudos, eu trabalho numa rede aqui em São Paulo que chama Tecnolab, né? Que eu faço meus laudos à distância. Os meus laudos são hoje totalmente feitos por um tomógrafo, e no caso, um tomógrafo que não é Cone-Beam, tá? Muita gente acha que o dentista só faz laudos de Cone-Beam, mas não, eu faço os laudos de Fan-Beam, tá bom? Então, eu faço um laudo de um tomógrafo, né, dito médico, e, enfim, trabalho para a Tecnolab, aqui em São Paulo tem 11 unidades, e trabalho para uma outra clínica de radiologia odontológica também, que lá eu também faço laudos sempre de tomo, acabei partindo mais para essa área de laudar tomografia. Bom, então, eu sempre falo aqui que não só para a odontológica, né, essa aula, esse tema serve para toda a área corpórea. Obviamente, né, a imaginologia ela entra como um exame complementar. Então, quando você fala complementar, a gente está primeiramente falando de todo um quesito clínico, né, que o exame clínico ele se divide em exame físico e, né, no caso, a anamnese. Então, sempre primeiro, né, até a própria anamnese e depois o exame físico, tá? Isso complementa totalmente como o nome exame clínico. A gente sabe que faltando, né, ou criando algumas dúvidas quanto ao diagnóstico, existe a complementação, que aí serão, né, os exames complementares e os exames de imagem. Obviamente, né, pegando hoje, 2020, os exames complementares, eu falo brincando, já se tornaram exames fundamentais, tá? Tem colegas, não só dentistas, mas inclusive existem a maioria de muitos médicos, vamos falar assim, que se não tiver uma imagem ali, eles não partem para nenhum tipo de opinião, né? Não deveria ser assim, né? A gente aprende que a clínica ela é soberana, mas, obviamente, essa clínica soberana, ela falha, tá? Porque, óbvio, que existem muitas patologias que elas são classificadas como assintomáticas. Então, o diagnóstico precoce e por imagem acaba sendo ali um grande diferencial, tá? Então, isso que eu quero mostrar para vocês, focando na área odontológica, inúmeros tipos de patologias, né, que vai contribuir ali para futuras lesões. E, inicialmente, então, eu coloco todo esse sistema estomatognático, que é a região bucal, né? Inclusive, aqui eu já coloquei como exemplos fraturas, cistos, alguns tipos de tumores odontogênicos, que eles acabam sendo fundamentais à sua visibilidade, vamos falar assim, através dos exames de imagem, tá? E, de novo, eu vou entrar num assunto, né? Antes de começar, e tá aqui sempre informação de muitos alunos, até para relação ao mercado de trabalho, né? Muita gente me fala assim, mas essa área da odontológica é meio fechada, né? Essa área da odontológica, ela parece que não tem abertura para um técnico ou para um tecnólogo, né, em radiologia. De fato, não é que não tenha uma abertura, tá? Eu sei que muitos aqui já são técnicos ou estão até cursando, né, um curso técnico, ou
também um tecnólogo, já fez a sua graduação, e acabaram não tendo, inclusive, a disciplina de radiologia odontológica. Então, primeiro ponto, né, que eu coloco aqui, assim, existe mercado de trabalho? O mercado existe. Aqui em São Paulo tem mais de 300, esse é o número, né, tem mais de 300 centros de radiologia odontológica. É um número muito alto. Fora que nos hospitais existem lá os protocolos para ser feitos na tomografia, inclusive, que é conhecido como dental, né, o dental scan lá, o dental. O que é o dental? É proporcionar imagens para que o dentista radiologista possa laudar, tá? Então, tem uma área bem, assim, grande a ser explorada. O que acontece é que muitos técnicos tá, e tecnólogos, eles acabaram não tendo essa disciplina de radiologia odontológica na grade da sua faculdade ou do seu curso técnico. Enfim, acaba ficando um pouco de fora, assim, desse assunto. E aí, como é que você vai buscar um mercado de trabalho se você não tem um pouco de conhecimento quanto a isso, tá? Então, o que falta ainda é um pouco de conhecimento, tá bom? Um pouquinho de interesse, é lógico, né? Eu, como ainda coordenador de um curso técnico e tecnólogo em radiologia, eu sei muito bem que o aluno, quando busca um estágio, ele quer aquele mais sanguinolento, né? Ele quer aquele mais politraumático. Ele quer buscar estágio onde ele está no PS lá e fazendo raio-x de todo mundo que chega com um termo arrebentado, né? E não é bem por aí, só isso. Aí todo mundo acaba caindo muito nesse mesmo segmento hospitalar, né? E aí, obviamente, acaba saturando mais essa área, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que a radiologia tem outras áreas, até a professora a Sara, eu ouvi há pouco ela falando que vai dar dicas sobre outras áreas, né? Enfim, como ela até citou, palestras sobre radiologia industrial, palestras sobre a própria radiologia veterinária, que eu aposto muitas fichas nela, pois é uma área ainda que deve ser muito explorada. Aqui em São Paulo existe até centros de radiologia veterinárias que tem até um acelerador linear para cachorro e gato, né? Então, se faz até uma radioterapia em cachorro e em gato, em tomógrafos específicos, enfim, é uma área que está crescendo muito e vai crescer mais, e também falta essa área específica de conhecimento técnico, tá? Então, de novo, aí abre o leque, né? A radiologia eu acho fantástica porque ela tem um leque muito grande, muito expansivo, tá bom? Então, em relação à odontológica, por até falta de conhecimento ou muitas vezes interesse, sim, isso acaba tendo uma abertura muito grande para um outro curso técnico que existe, que é reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia, que é o curso chamado de TSB, tá? Que é o Técnico de Saúde Bucal. E aí esse técnico em saúde bucal, ele tem a disciplina de radiologia odontológica e o Conselho autoriza. Então, acaba tendo muitas TSBs, né, trabalhando em centros de radiologia odontológica. Uma coisa que é legal é o seguinte: o TSB ele é formado para auxiliar o cirurgião dentista clínico, tá? Então, o local de trabalho que está na atribuição é clínicas odontológicas e consultórios odontológicos. O que isso difere do centro de radiologia? O nome já diz, né? O centro de radiologia, por exemplo, odontológica, é um local na qual se faz imagens, né? Ali não tem tratamento. Então, teoricamente, pela atribuição do TSB, lá não está descrito centros de radiologias odontológicas. Então, sim, é uma área que seria interessante para o técnico entrar, né? Inclusive, aí é um trabalho muito mais de âmbito político, conselho, sindicato, para brigar com esse segmento, para realmente deixar o técnico em saúde bucal trabalhando no consultório odontológico ou na clínica odontológica e deixar o centro de radiologia odontológica para vocês, técnicos e tecnólogos, tá? Então, isso cabe, obviamente, ao próprio conselho. Tá bom? Aí, pessoal, eu coloco aqui uns 2 slides, só bem rápido, falando um pouquinho sobre a história da radiologia odontológica, porque é uma coisa que eu ouço assim, é uma área nova, né? O pessoal até algumas palestras que eu já vi, né? Assim como a própria veterinária, é uma área nova, né? Não tem nada de novo, tá? Para ter uma ideia, a primeira radiografia intrabucal ela foi realizada em 1896 pelo Dr. Otto. Tá bom? Ele fez a própria radiografia, ele fez a própria panorâmica de sua boca. Então, esse é o Dr. Otto, tá? E aí ele fez essa panorâmica que demorou aí com um tempo de exposição de 25 minutos. Então, eu estou falando de 1896. Então, eu falo, não tem nada de novo na radiologia odontológica. Após isso, o Kels, né, que é o Edmundo Kels, ele acabou utilizando os raios-x para o âmbito clínico. Então, ele fez a sua primeira publicação em 1898. Então, gosto de novo de fortalecer isso, que não tem nada de novo na radiologia odontológica. Pelo contrário, já tá velho demais, já.
esses segmentos, tá bom? Então, é uma área para vocês atuarem. Aqui eu gosto de mostrar uma imagem apenas, como o que realmente rege inicialmente a radiologia odontológica, isso que eu quero falar com vocês. Então, aqui mostrando um elemento dentário, tá legal? E aí, nesse elemento dentário, estou mostrando aqui que vocês visualizam as estruturas, diferenças em densidades em relação ao dente. Então, toda a região que recobre uma coroa, né? Uma coroa clínica, aquilo que está exposto, que a gente vê como dente, a gente tem lá um recobrimento de algo que é mais mineralizado em nosso corpo, que é chamado de esmalte. Tá, o esmalte ali, ele acaba tendo como formação 96% de matéria inorgânica, que no caso são sais minerais, especificamente o cálcio, tá? Então, ele é algo de mais mineralizado que tem em nosso corpo. E aí, abaixo dele tem uma camadinha chamada de dentina, e essa dentina é onde tem células dentro dessa estrutura. Por quê? Como que uma célula consegue ficar dentro de uma estrutura calcificada? Ela tem microtúbulos, tá? Então, o órgão dentário, ele tem ali como um grosso modo o seu recobrimento de esmalte, e abaixo a dentina, essa dentina que dá toda a sustentação do dente, ela é cheia de microtúbulos. Dentro destes microtúbulos, possuem, né, as células dentárias, chamadas de odontoblastos, tá? Que elas saem da parte mais central, que é onde é oco ali dentro, é uma câmara pulpar, né, com o seu prolongamento indo para a raiz, chamado de os canais radiculares, conhecido popularmente como canal, enfim, e saem células que invadem essa estrutura chamada de dentina, tá bom? Por isso que quando a gente desgasta por inúmeros fatores físicos, químicos muitas vezes, ou até mesmo estruturais de perda por fratura, ou cavidade cariosa, por exemplo, né, quando a gente desgasta, vamos falar assim, ou quebra esse esmalte, que é um tecido de verdade ali de proteção para o dente, acaba tendo muita sensibilidade, muita dor, né? Ali vira uma porta de entrada, porque vai expor esses microtúbulos. E aí a bactéria ela entra nesses microtúbulos e chega rapidamente até a câmara pulpar, que é onde existe sangue e nervos. Então, lembrando, né, o dente ele é um órgão dentário, assim como todos os demais órgãos, tá? Ele é vivo, ele tem sangue, ele tem nervos, assim como uma estrutura de um rim, qualquer outro tipo de estrutura é formado por células. Então, lógico, muita gente não dá muita atenção, muito valor, às vezes você pode andar até com, sei lá, um dente no bolso, ou fazer ali um colar de dente, mas teoricamente ninguém imagina fazendo um colar de um rim, né? Imagina você andar com um pedaço de fígado debaixo do braço. Se a polícia me enquadrar, ela vai querer dar onde ver esse fígado, porque ele é humano. Mas um dente também, né? Um dente é um órgão. Também, se você pegar um dente de outra pessoa e esconder, você está escondendo um órgão de outra pessoa, assim como se você tivesse feito com outra estrutura anatômica nossa, tá? Então, de fato, ele tem vida. Ele é composto em seu, tipo, vamos dizer assim, o seu redor, né? Ele é composto por algo que o nome já diz que é chamado de pério, né? Então, pério para anatomia ao redor, né? Enfim, então, periodonto é o que está ao redor do dente, e aí a gente encontra-se o quê? Osso alveolar, como um grande tecido de sustentação, e aí o osso alveolar de dentes inferiores é a mandíbula, e osso alveolar de dentes superiores são os ossos da maxila, tá? Então, ele tem ao redor essa sustentação, e também ele é formado por ligamentos, então entre a raiz, que ele é composta pelo cemento, como até o professor Luiz falou que ele aprendeu muito bem ali o que era o cemento, né? É a estrutura que forma ao redor da raiz. A raiz não tem esmalte. Quando nós temos retrações de gengiva ou reabsorções de osso, infelizmente acaba expondo a raiz. E aí quando expõe a raiz dá muita sensibilidade, porque não tem aquela proteção que é o esmalte que eu estou falando até há pouco. Tá? Então, existem ligamentos entre o cemento e o osso alveolar, tá legal? Que também pode ser abaulado, pode sofrer um processo de luxação, assim como, sei lá, um tornozelo, tá? Então, ele também sofre luxações, níveis de luxações, enfim. Então, lembrando que é uma estrutura tão complexa quanto também seria outras estruturas do nosso corpo, tá? Ao lado aqui eu estou mostrando uma radiografia, para vocês verem esses níveis de densidade, né, em relação desde a parte óssea trabeculadinha, né, como até uma região muito radiolúcida na parte interna, ali, vamos dizer, da câmara pulpar. O que vai ficando mais radiopaco é a dentina, e de maior radiopacidade, né, ao redor de tudo isso, na parte da coroa, é o esmalte, como eu falei, ele é de maior mineralização, tá?
Tudo bem aí, Luísa? Tá me ouvindo, né? Tá, uma perguntinha antes de eu mudar de slide, porque é referente a esse processo de clareamento. Isso. O Soares, ele está perguntando para o senhor assim, o processo de clareamento pode danificar o dente? Pode, pior que pode, viu? A gente realiza, por isso que, assim, tem as concentrações, né, de clareadores, vamos falar assim, tem aquele conhecido como caseiro, que você faz a moldagem, enfim, leva aquela moldeirinha. Teoricamente, aquele seria o mais indicado. Por quê? Porque a concentração máxima vendida da bisnaga é 22% de peróxido de carbamida junto com peróxido de hidrogênio, tá? Então, é água oxigenada ali que a gente leva à boca. Então, a concentração máxima é 22%, tem a de 12 e a de 16 também, tá? Então, teoricamente, o que acontece? Quando a gente faz o clareamento, a gente faz um desgaste. Quem tem carro aqui e já levou para fazer processo de polimento, vitrificação, e tem vários outros adjetivos, sabe que você não pode ficar levando todo mês. Se você ficar levando todo mês para fazer aqueles polimentos, e, enfim, espelhamentos e tudo mais, vai chegar uma hora que você vai encontrar a parte mais fosca debaixo do tipo, que na verdade essa parte mais fosca embaixo da pintura é porque você desgastou o esmalte que dá o brilho, né? Então, mesma coisa. Quem fazer muito clareamento, o que acaba acontecendo? Cada vez que você faz um clareamento, você é como se estivesse removendo uma película do esmalte, então ele vai diminuindo. E o esmalte, ele não cresce, tá? Ele não tem uma sobrevida. O esmalte foi formado lá no germe dentário, lá quando nós estávamos com o dente na parte óssea ainda em formação. Aí se formou esmalte. Quando ele erupcionou, quando o dente está em boca, ele não tem mais, né? É o que sobrou, vamos falar assim. E a partir do momento que a gente perde o esmalte, a gente já começa, de fato, a perder as camadas de proteções. Então, quando a gente faz o clareamento na clínica, a gente usa uma concentração em média de 35%, é mais forte, por isso que dá sensibilidade. Então, assim, é ideal você, de repente, buscar um clareamento, até para que você realmente se sinta melhor, mas você não pode ficar fazendo, eu não recomendo mais do que um clareamento por ano, tá? Que é muita coisa, o ideal seria 1 a cada 2 anos. Tá? Vamos falar assim, porque desgasta, é normal. E por isso que os dentes de um idoso, não é bonito ser muito branco, porque é natural, o idoso ele vai perdendo esmalte, chega um momento que chega próximo à dentina, né? Então, e essa dentina, ela não é branca, ela é uma característica mais laranjinha, vamos falar assim. Por isso que vai ficando mais amarelado conforme vai envelhecendo, e mesmo o idoso, eu falo idoso, uma pessoa um pouquinho mais velha, que já teve muito desgaste de esmalte, ela não vai conseguir deixar aquele dente mais branco, assim, como era antes. E aí, hoje, existem as partes protéticas, né, como a própria lente de contato, que está super em alta, as facetas e tudo mais, que é para você conseguir reparar essa perda de esmalte e deixá-lo com uma estrutura protegida e branca, vamos dizer assim, tá? Mas não é muito bem recomendado fazer muito clareamento, infelizmente não. E carvão, pessoal, igual muita gente anda falando por aí, né? Na verdade, assim, tudo que você provoca uma abrasão, um desgaste, você desgasta o esmalte e o esmalte de baixo ainda ele está mais branco, né? Porque ainda ele não foi pigmentado. Então, assim, lógico que, eu sei que o Luiz está gravando, não é para fazer isso, mas se você colocar areia numa escova de dente e escovar o seu dente, a areia ela vai riscar todo o esmalte, ela vai desgastar esse esmalte pigmentado e vai deixar um esmalte mais branco por baixo, bicarbonato de sódio e tudo mais. Então isso aí tudo são técnicas não muito bem recomendadas. E aí chegaram, né, num bom senso que, passa carvão, né, acho que muita gente já ouviu falar isso, né, passa carvão que o dente fica mais branco. Sim, o carvão ele é abrasivo, então ele vai desgastar, né, essa película e vai ficar mais branco. É recomendado? Eu sempre falo, carvão bom é na churrasqueira, né? Na boca, como ser bom. Gente, essas colheres aqui é pra mim pôr aqui? Essas colheres pra pôr aqui? Bom, tem outra aqui, o Paulo, ele falou assim, e a piorreia, tem reparo, cura? Eu não sei o que é piorreia. Piorreia? Bom, pio provém de bactéria, né? Então, pio provém de bactéria. Então, eu não sei se ele está querendo insinuar algum tipo de infecção bacteriana, tá? Que deve ser que ele está chamando de piorreia, a gente vai chamar de piogênica, né? Que é o processo piogênico, né? Não sei, aí, se for que, por exemplo, pio provém de bactéria, que ele está falando que tem revolta, lógico que tem, né? É bactéria, as bactérias existem os antibióticos, e no caso, se for em relação a canal, é só fazer o tratamento endodôntico, né? Tratando o canal, selando o canal, obviamente não tem ali mais procriação bacteriana, né? Não sei se ele está querendo, pensou muito em abscessos, né? Ou no caso em fístulas ocasionadas por bactérias com canais contaminados, né? Então não sei se é isso, tá? Tá. Beleza, professor.
Continua aí, Chu. Pode falar. Sou João Paulão falando. Desculpa. Eu estou me referindo a... Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Ok. Eu estou me referindo ao Paulo Fernando, aqui de Recife. Bom dia. Eu estou me referindo ao rebaixamento da gengiva no canto da raiz, né? Quando a raiz fica exposta. Tá. Então, assim, pelo menos aqui nós chamamos de retração gengival, tá? Você falou piorreia, okay. Aí você já está associando um processo inflamatório. Então, o Paulo, até foi bem pertinente para até realmente encerrar esse slide que eu voltei agora aqui. O que acontece? Nós temos, então, 2 tipos de tecidos chamados de periodonto, né? Que é um que eu classifico como um tecido de sustentação, que é o osso alveolar, e um segundo que é o tecido de proteção, que é a gengiva. Gengiva, a gente fala de uma maneira brincando aqui, que é um tapete de osso. Então, a gengiva, ela realmente tem a sua exclusividade para fazer uma proteção para o osso alveolar, já que o osso alveolar, ele tem ali toda a sua ramificação sistêmica, com arteríolas, com, enfim, já de médio calibre, que, fazendo uma bacteremia local, essa bacteremia pode se tornar até uma septicemia. Então, por isso que a grande preocupação com as infecções ósseas, né, com as osteomelites e tudo mais. Então, o que acontece? A partir do momento, tá, que aí existe uma doença que hoje, para nós, em relação à parte bucal, ela está, vamos dizer que, pelo menos em cidades grandes, porque eu vou chegar lá, porque eu vejo hoje como, em primeiro lugar, muito mais do que a cárie, né? Enfim, a gente sabe que ainda a população cariosa é muito extensa no Brasil e em todo o mundo, mas, assim, água de torneira, hoje, ela é por lei, ela é obrigada a ter um tratamento, tá? Com flúor. Então, um projeto chamado de fluoretação em todo o Brasil, né? Então, por isso que é engraçado, a água de torneira, ela acaba sendo até mais eficaz nesse ponto do que água de poço ou com outro tipo de água que não é tratada, tá? Então, essa água tratada, ela tem flúor, e isso inibe o crescimento de uma bactéria chamada Streptococcus mutans, que é a grande ocasionadora da cárie. Agora, o que acontece? Existem outros grupos bacterianos, né? A boca é o local que mais tem bactéria em nosso corpo em ambiente fechado. Então, existem grupos de bactérias chamado Agregatibacter, que elas buscam o quê? A região entre a gengiva e o dente, aonde a gente passa o fio dental, tá? Para você ter uma ideia. Por isso que é importante o uso do fio dental. Uma vez eu peguei no pé do Luiz, né, professor? Vou até agora expor um pouquinho a sua vida. Eu falei, professor, tem usado muito fio dental? Um dia que ele passou comigo. E ele falou, não, eu só uso quando eu vou para a praia. Então eu achei estranho. E eu falei, não, professor, tem que usar fio dental todo dia, né? Só quando vai para a praia, não. Então, o fio dental, ele consegue entrar nessa região, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui a minha seta, mas ele consegue entrar aqui na região entre a gengiva e o dente, falando assim, tá? E aí ele vai buscar o quê? Uma região até anaeróbia, esse grupo de bactérias chamado Agregatibacter. E a partir do momento que ele adentra, né, nesse sulco, naquele espacinho onde a gente passa o fio dental, aí vai ter toda uma ativação de um processo inflamatório, interleucinas, fator necrótico tumoral, né, chamado de TNF-beta, enfim. E aí, o que vai acontecer, que vai proporcionar? O osso ele vai sofrer um processo de reabsorção. É como se o osso estivesse fugindo da bactéria. Ele percebe, né, essas sinalizações inflamatórias e ele reabsorve. Então, o osso ele diminui o seu tamanho. E eu falei há pouco que o osso é o que faz a sustentação. Então, conforme o osso vai reabsorvendo, tá, vai perdendo a sustentação para o elemento dentário. E o dente vai ficando mole. Então, isso é chamado de doença periodontal. Tá? Como eu falei lá no início, tá? É o Paulo, né? Como eu falei para o Paulo, falei, ó, a gengiva é tapete de osso. Conforme o osso reabsorve, a gengiva reabsorve. Então, é um fator chamado, né, de reabsorção ou retração gengival, tá? Então, depois essa gengiva cresce? Não cresce. O osso cresce? Não cresce, né? Ele não vai fazer uma neoformação, né? Infelizmente, ele não consegue. Então, o que a gente percebe isso muito são as chamadas reabsorções ósseas. Inclusive, na radiologia, eu classifico ela como horizontal ou vertical. Quando ela é localizada, ela é vertical. Quando ela é generalizada, a gente classifica ela como horizontal, tá? Então, isso tudo é um fator de doença periodontal. Então, se perde hoje muito dente rígido, um dente bonito, que não tem uma manchinha de cárie, não tem nada. Mas se perdeu por quê? Porque o problema não foi o dente. O problema foi ao redor dele, foi
o periodonto. Então, quem não tem um hábito muito grande de fazer uso de fio dental, e mesmo fazendo fio dental ali, né, uma região que acumula muita bactéria e vai formando aquelas placas, né, conhecido como tártaros, a raspagem, né, que é um procedimento muito bem indicado, isso de âmbito clínico, e aí toda odontologia sempre cobra, olha, é importante a visita a cada 6 meses. É assim, essa visita, na verdade, é para fazer a raspagem. Se você é um frequentador odontológico a cada 6 meses, dificilmente você vai ter grandes surpresas em sua boca, a não ser um trauma, você caiu, fraturou alguma coisa. Se não for isso, você vai viver aí muito bem e tendo seu investimento, eu falo assim, de cada 6 meses pagando uma raspagem. Então, sai barato. Agora, quando você deixa acumular, quando você chega no consultório odontológico, tem que fazer muitos reparos, e aí dá uma sensação que dentista é caro. E não é. Na verdade, o caro foi esse acumulado de procedimentos por não ter feito visitas frequentes. Então, acho que é isso, né, Paulo? Você estava falando dessa retração de gengiva. A causa número 1, tem algumas situações de traumas, né, oclusais, próteses mal ajustada, que vai tocando só naquele dente primeiro, pode fazer uma força, né, em relação a isso e perder um pouquinho a região do periodonto. Mas a grande causa hoje é a periodontite, que ela é uma doença, vamos chamar assim, bacteriana, tá bom? Legal? Bom, pessoal, aqui só para finalizar essa parte, assim, vamos dizer, início da aula mais anatômica, tá? A cavidade da boca, né, então a gente divide ela nos 2 arcos, né, arco superior e arco inferior, tá? Aí os elementos dentários de um adulto, né, ele possui em média 18 dentes, tá? Seria uma normalidade, que vai lá do incisivo central. Então, tudo que você percebe que termina com o número 1, o final do número 1 é o nome do dente, tá? Seria ali a indicação do dente. Então, incisivo central, ele é o dente número 1. O incisivo lateral, ele é o dente número 2. O canino, ele é o dente número 3. O primeiro premolar, o dente número 4. O segundo premolar, o dente número 5. O primeiro molar, o dente número 6, o segundo molar, o dente número 7, e o terceiro molar, conhecido popularmente como dente do siso, ele é o dente de número 8. Então, nós temos ali 4 repetições de nomes em cada quadrante. Então, se você pegar ali o arco superior e dividir ele ao meio, tá? Teremos ali M arcos, né? Metade de um arco. Então, da região mais anterior possível, indo para a posterior, por exemplo, o lado direito, a gente tem um quadrante. Da região mais anterior indo para o lado esquerdo, um segundo quadrante, inferior a mesma coisa, de anterior para posterior mais um quadrante, e de anterior para posterior mais um quadrante inferior. Então, 4 quadrantes. Cada quadrante tem um número, então ficou oficial que o quadrante superior direito ele é o quadrante de número 1, o quadrante superior esquerdo é o quadrante de número 2, o quadrante inferior esquerdo é o quadrante de número 3, e o quadrante que é o inferior direito é o de número 4, tá? Então, a gente acaba associando o quê? O primeiro número é o quadrante, é a localização onde está o dente. E o segundo número é o dente, tá? Então, por exemplo, o incisivo central superior direito. Peraí, superior direito é o quadrante 1, então leva primeiro o número 1. O incisivo central é o dente número 1, então você vai juntar o 1 do quadrante com o número 1 do dente. Popularmente a gente chama de 11, mas até para ficar mais fácil seria 1, né? Um primeiro quadrante e um segundo é o número do dente. E se fosse o próprio incisivo central, só que o superior esquerdo, então é quadrante 2, tá? Então seria o número 2 com o dente 1, que é o incisivo central, tá? Então 2, 1, popularmente dito 21. E embaixo a mesma coisa, né? Do lado esquerdo inferior é o quadrante de número 3, e aí se repete, né? O incisivo central número 1, então 3, que é o quadrante, com o dente de número 1, 31, tá? E do lado direito inferior, a mesma coisa, quadrante 4, com o incisivo central, que é o dente de número 1, então ficaria 4, 1, tá? E aí vai embora. Se for o lateral, todos os incisivos laterais terminam com 2, então ficaria 12, 22, 32, 42. Canino, termina com 3. 13, do lado direito superior, 23 do lado superior esquerdo, 33 do lado inferior esquerdo e 43 do lado inferior direito, tá? E aí vai embora nessa regra. Ela é importante ter o conhecimento dessa notação numérica. Primeiro que ela é mundial, né? Até o professor Luiz um dia brincou na aula, falou até a odontologia, até os dentes são mundiais, só o Palmeiras que não, né? Ele brincou uma vez.
Então, é uma anotação mundial, tá? Imposta pela ADA, que é a Associação Americana dos Dentistas, tá? A ADA, e essa associação, ela preconizou isso no mundo todo. Então, por exemplo, você lá, como um técnico trabalhando num centro de radiologia odontológica, pode vir o quê? Uma solicitação de uma tomo, ou muitas vezes só de uma péria apical, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, de um único elemento. Então, por exemplo, lá, 16, poxa, 16, você tem que realmente apresentar a imagem do primeiro molar superior direito. Você não vai poder colocar o direito, o tipo esquerdo superior, nem inferior esquerdo, que você já errou, né? É igual pedir ali uma radiografia com intuito de punho para verificar ali o escafoide da mão direita e você faz da mão esquerda, né? Então, você errou, obviamente, na sua incidência, tá? Então, é extremamente importante conhecer essa parte numérica e saber quem é quem, porque no pedido não vai estar escrito incisivo central superior direito, vai ter lá 11, tá bom? Então, isso que ficou padronizado. Aí, pessoal, quando a gente fala de radiologia odontológica, tá? Antes de chegar na sua importância direta, lembrando, né, ela se divide em 2 tipos de exames, né? Primeiro eu falo que são as técnicas intrabucais ou intraorais, que são exames feitos dentro da boca, e as técnicas extrabucais ou extraorais, que são exames feitos fora da boca, tá? Quando a gente fala de intrabucal, a grosso modo, existem 3 tipos de incidências, né? A periapical, que essa radiografia aqui do meio, um chamado 3x4, é uma radiografia pequenininha, que vai dentro da boca, e você poderá posicionar ela com o próprio dedo do paciente ou com um dispositivo próprio para posicionamento, chamado posicionador radiográfico, tá? Então, quem gostar depois desse segmento lá da odontológica tem que aprender a fazer com os dois, e aí o paralelismo aqui, tipo descrito, nada mais é do que uma periapical feita com o posicionador radiográfico. Qual que é melhor? Óbvio, paralelismo, tá? O posicionador radiográfico, ele vai evitar, vamos dizer assim, grandes distorções de imagem. Com a bissetriz, que o próprio paciente posiciona com o dedo, o que acontece? Ele mexe, tá? Muitas vezes o raio central ele acaba tendo uma angulação vertical diferente, e aí acaba alongando a raiz de um dente ou encurtando a raiz de um dente. Então, o paralelismo seria o mais indicado com os posicionadores radiográficos, tá? A técnica interproximal é com o mesmo filme radiográfico, porém, e detalhe, o nome já diz, periapical, ao redor da raiz. Então, o que você tem que mostrar, principalmente, é o que tem ao redor da raiz. Por quê? Porque ao redor da raiz é o local que mais tem presença de cisto no nosso corpo, muito mais do que no ovário, tá? Então, é muito cisto. Quase praticamente todo paciente que já fez o canal uma vez na vida, ali apresentou-se um cisto, né, periapical, tá? Então, tem muito cisto nessas regiões que se formam. Interproximal, o intuito é um exame feito dentro da boca, né, falando assim, e o intuito é mostrar o quê? As coroas clínicas dos dentes, principalmente atividades de cárie, tá? Que, de repente, numa outra radiografia a gente não consegue visualizar muito bem. A técnica interproximal, ela mostra essas porções das raízes. E a oclusal, essa radiografia maior, né, eu falo que é um 7x8, o nome já diz, o paciente vai morder essa radiografia, tipo aqui essa película radiográfica, né? Ele vai morder essa película radiográfica e posteriormente vai ser feita uma radiografia de toda uma região inferior, que é a mandíbula, ou superior, que são as maxilas, tá? Um pouco meio que em desuso, pessoal. Depois eu vou falar um pouquinho por quê, principalmente com a própria tomografia. Mas existe, né, a técnica chamada de oclusal. Então, aqui, ó, a periapical, o intuito é mostrar ao redor das raízes, tá? Interproximal, o intuito é mostrar as coroas clínicas. E a oclusal, você consegue ganhar o quê? Uma dimensão. Então, vamos supor, antigamente, como que a gente fazia? Fazia uma periapical, mostrava ali o longo eixo do dente, né? Então, você conseguiria visualizar toda a extensão do dente e o seu periodonto. E na oclusal, você conseguiria ganhar o quê? Uma dimensão de espessura, vamos dizer assim, tá? Hoje, fazendo uma tomografia, você ganha tudo isso. E, obviamente, com uma qualidade muito melhor. Então, o preço que se paga para fazer uma oclusal mais uma periapical é praticamente o valor que você faz hoje uma tomografia. Então, hoje, até para encontrar filme radiográfico, né, de oclusal está difícil, tá? Mas esse é um aparelho antigo até para mostrar para vocês, intrabucal, tá? Seu canhãozinho, você não controla KV, o KV dele é travado, vem todos eles padronizados 60 KVs, tá? O que você consegue, obviamente, controlar é o tempo de exposição. Então, obviamente, mandíbula, que é uma região de um osso muito menos trabeculado, né, muito mais denso.
muito mais compacto a região mandibular, então você vai trabalhar com um tempo de exposição um pouquinho maior ali, trabalhando de exatamente 1 segundo, 1,2, e quando a gente fala de maxila, que tem toda aquela trabeculação óssea, né, um osso muito mais poroso, então em região de maxila a gente já trabalha na periapical um pouco menos de incidência, tipo assim, em relação ao tempo de exposição, né, fazendo essa incidência, a gente fala em torno de 0,6, 0,8, mais ou menos, no máximo, já é suficiente, tá? Aqui mostrando aqui uma técnica, como é que você vai posicionar ela, enfim, e vai utilizar ali os anteparos específicos, né, o próprio posicionador radiográfico, tá? A extrabucal, pessoal, o nome já diz, né, é fora da boca, então, assim, a própria panorâmica, eu vou mostrar depois na sequência, é hoje a radiografia mais feita, né, dentro de qualquer clínica. Tem a teleradiografia, que é, na verdade, um perfil usado muito para a localização dos pontos cefalométricos e, obviamente, depois do programa ele vai dar todas as medições, que são os traçados necessários para que o ortodontista consiga fazer o seu planejamento do seu aparelho, tá? Então, você, como um técnico, vai participar, sim, dessa localização realmente dos pontos cefalométricos, e o aparelho, hoje está fácil, né? Hoje você clica nos pontos e o aparelho já dá o traçado. Antigamente era feito na régua, mesmo na raça, com compasso e tudo mais, verificando as angulações. Hoje está muito simples. Tomografia computadorizada Cone-Beam, tá? Que nada mais é do que um tomógrafo. Aí ganhou-se o nome, né? Um tomógrafo médico, né? Um tomógrafo odontológico, né? Lógico, isso é pelo uso. Os cortes, por exemplo, da tomografia Cone-Beam, eles são muito mais finos. A resolução, a qualidade, eu acho que realmente é muito melhor. E o custo-benefício, né? Hoje, numa sala, você consegue colocar esse aparelho lá no cantinho, né? Eu falo brincando. Obviamente, você pode baritar ao redor ali, mas você não precisa disponibilizar uma sala como um todo, colocando um tomógrafo. R$200 mil você compra hoje um Cone-Beam usado bom, até às vezes algum usado mais barato, em média um novo uns 300 mil, tá? Do que um tomógrafo, né, dito médico, que é um Fan-Beam, que você vai gastar ali 1 milhãozinho na sala, mais ou menos, até um pouquinho menos, talvez, mas todo um preparo, né, enfim, aquela sala tem que ser focada só para isso, vamos dizer. E no Cone-Beam não, o Cone-Beam a gente consegue, então, otimizar espaço. O custo-benefício dele é muito melhor e a qualidade da imagem para crânio ela é extremamente mais eficiente, sem falar que também um outro fator é o posicionamento, né? O Cone-Beam, o paciente fica sempre em pé, tá? No Fan-Beam, vocês sabem, o paciente deita. E o que acontece? Como a gente tem ali a correlação da mandíbula com, por exemplo, os ossos lá do neurocrânio com o temporal, né? A articulação ATM, temporomandibular, ela é uma articulação que ela é móvel, né? Obviamente, como toda articulação, e ela tem uma congruência muito grande, já que tem uma cabeça ali da mandíbula, né? Então acaba fazendo um movimento de rotação também, por ter uma cabeça. E quando o paciente deita, a mandíbula, pela gravidade, ela vai para trás, então sai de oclusão. Então, quando a gente faz a tomografia no Cone-Beam, o paciente está em pé, né? E, obviamente, a oclusão dele é muito mais ajustada. Então, a gente prefere, inclusive, que seja feito muito mais em Cone-Beam para ajustes de oclusões, tá? Se faz também como radiologia odontológica, né, incidências em região do carpo, né? Poxa, tem que verificar lá o trapézio, trapezoide, capitar, tamato, enfim, tem, tá? Precisa para realmente a gente vem como um pedido a chamada idade óssea, tá? Então se faz uma radiografia em região do punho. Hoje dá para fazer também a própria teleradiografia naquele perfil, tem hoje softwares que conseguem fazer idade óssea pelas vértebras cervicais, tá? Para não fazer uma incidência a mais, então você consegue reaproveitar a incidência feita na tele e pelas vértebras cervicais se tem a idade óssea, mas a grande maioria ainda se faz a região do carpo, tá? Outras incidências, até assim ditas como médicas, não, está dentro do odontológico, fazer Towner, Hertz, Caldel, Waters, enfim, pé de crânio, a própria mandíbula, fazer ali região lateral e oblíqua de mandíbula, tá? Então isso também é solicitado, a própria tomo, né, na técnica boca aberta, boca fechada, enfim, está tudo dentro da odontologia. A área de atribuição do cirurgião dentista, pessoal, e entra a radiologia, obviamente, região glabelar, né, aqui sobre a glabela, até o osso hioide, tá? E de tragos até tragos, quer dizer, orelha a orelha. Então, todo esse quadrante, pegando região de órbita, pegando zigomático, tudo mais, é de área de atribuição do cirurgião dentista. Eu mesmo, incrível que pareça, o que eu mais faço de laudo, eu não faço laudo de dente, eu faço laudo de seios da face, né? O que eu laudo é seios da face, toda hora, tá? Tá dentro da atribuição, né, do osso maxilar.
Então, de novo, o pessoal acha que radiologia odontológica é só ver dente. Não, 40%, o dente é 40% do que a gente estuda, né, na odontologia. Os outros 60% é toda a região ao redor, de tragos a tragos, de glabela até ióide, tá? Então, aqui, por exemplo, né, essa radiografia mostra muito bem, a gente pegando aqui em região de órbita, uma coisa que a gente acaba fazendo como laudo, até como um grande achado radiográfico, né, no caso, nessa imagem não aparece, mas nessa região lateral, região de carótida, eu consigo ver pontinho de calcificação, e isso é sugestivo à placa de ateroma. Então, vira e mexe, eu faço um laudo aí como um achado radiográfico de exames sugestivos, né, porque a radiografia a gente não dá diagnóstico, então a gente só sugere, né, uma HD, né, uma hipótese, então eu coloco lá sugestivo a placa de ateroma, e aí o solicitante que encaminha o paciente depois, posteriormente, até para o médico, um cardio ou para um vascular, tá? Mas, de fato, aparece bastante achados radiográficos como placa de ateroma, e acaba sendo até um grande preventivo para futuros acidentes vasculares encefálicos isquêmicos e tudo mais, tá? Enfim, então, aqui uma radiografia panorâmica, ela seria excelente, a não ser que ela não tenha profundidade, quer dizer, ela não dá aquela profundidade, né, direta, porque é um plano 2D, e ela tem muita sobreposição, e ela acaba distorcendo muito. A região posterior, tá, ela é bem legal para verificar, por exemplo, aqui a associação de ápice radicular dos dentes número 8, né, que são os terceiros molares, enfim, no caso inferiores, o 38 e 48, com o canal, né, mandibular, que você consegue visualizar o canal mandibular bem bonitinho. Porém, não tem profundidade, por isso que assim, faz a panorâmica, ela é um geralzão, aqui está aparecendo que está muito, sabe, a gente chama de íntimo contato, né, está com íntimo contato com o canal mandibular aqui no lado esquerdo, mas será que está mesmo íntimo contato? Tem que solicitar aí, no caso, uma tomo, né, para que possa realmente visualizar ali, através dos cortes, se tem esse íntimo contato, ou a imagem pode estar tendo uma sobreposição, né? O ápice radicular, ela está atrás, ou muitas vezes à frente, vestibular, ou mais lingual a esse canal mandibular. Região anterior distorce muito, tá? Então não é 100% eficaz, tá? A panorâmica há uma alta, chega a ter uma distorção de 60% em região anterior de cavidade de boca, tá bom? Então, infelizmente, ela não é 100% eficaz. Aqui uma teleradiografia, né, olhando no perfil, e obviamente aí o técnico ele vai clicar lá onde é o gônio, por exemplo, pogônio, e vai embora, né, ele vai clicar nos pontos cefalométricos, ríneo, násio, ele vai clicar nos pontos cefalométricos e aí o próprio computador, né, o software já vai fazer os traçados, tá? Então, a necessidade para que o ortodontista, né, aquele dentista que, dito no popular, coloca aparelho, ele precisa ter essas imagens para ele tomar ali a decisão correta, tá? Aí o professor Luiz, ó, não vamos começar a fazer aquelas perguntinhas, né, onde é a cela, onde é o processo cricoide, enfim, tudo mais, né, onde tem lá o processo clinoide anterior, clinoide posterior, aí entra em toda aquela anatomia do crânio, que a gente gosta, né? Bom, aqui, ó, uma cefalometria, né, como que é feita, os pontos, os traçados, as angulações, então quem vai fazer isso hoje é tudo o computador. Antigamente era feito na régua, né? Hoje você já consegue só clicar nos pontos, né? Obviamente que são necessários, que são os pontos cefalométricos, tá? Aqui mostrando os ossos dos carpos, né? Então, professor. Oi, pode falar. Antes do senhor entrar nesse tema, né, dos carpais, isso. Aí, só para finalizar as perguntas, o Alex, ele perguntou se teria, voltando lá no clareamento, né, se teria como fazer algum processo de clareamento de dente em casa, né, ou o senhor orienta mesmo ir no odonto? Não, clareamento tem que ser feito por dentistas, só que assim, aí tem a técnica chamada em consultório, que é com 35% de concentração de peróxido de hidrogênio, feito lá na clínica pelo cirurgião dentista, ou você vai até a clínica odontológica, o próprio cirurgião dentista vai fazer a moldagem de boca, vai encaminhar para o protético vai fazer aquelas duas plaquinhas, né, superior e inferior, da boca, obviamente, que é do paciente, né, e aí, no caso, o rapaz que eu esqueci o nome, o que ele vai fazer? O Alex, tá? Então, aí no caso o Alex, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar as bisnaguinhas, que teoricamente tem que ser vendida pelo dentista, tá? Que ela vem no formato de uma seringa, que ele vai colocar as gotinhas diárias dentro de cada região de dente, que serão clareadas, e vai colocar essa plaquinha em boca, e vai ficar ali por umas 4 horas, pelo menos, usando essa plaquinha, e vai clareando, isso feito em casa, tá? Então, assim, a concentração é menor,
né, o desgaste é feito menos abrupto, ele é feito mais gradativo desse esmalte. Então, por quê? Porque a concentração feita em casa, ela é menor, tá? Teoricamente, seria o mais indicado. O que acontece muito é o seguinte, o Alex vai estar usando a plaquinha, aí chega hoje, que é sábado, tá, Alex? Eu vou te usar como exemplo. E aí o Alex fala, não, hoje eu tenho uma festinha para ir, né? Por mais que muitos estão indo em quarentena, mas, tem uma festinha lá para ir. Eu não vou usar hoje, né? Aí ele não usa hoje. Aí amanhã ele tem um almoço X e também não vai usar. Aí chega segunda-feira ele usa. Só que aí ele sentiu um pouquinho mais de sensibilidade. Ele já não usa na terça nem na quarta. Aí na quinta ele usa. Quer dizer, ele começa a intercalar muito e isso afeta no tratamento. Então, quando a gente faz no consultório, na clínica, a gente tem a certeza que o paciente vai estar lá, eu vou colocar o produto necessário e no tempo necessário vai ser feito. Então, dá uma resposta mais imediata. Agora, o clareamento caseiro, sim, é o nome que é usado, é clareamento caseiro, só que ele é um caseiro feito pelo dentista e o paciente que vai conduzir esse tratamento em sua casa, por isso que levou o nome de caseiro, tá? Então, qual que é o melhor? O melhor eu acho caseiro, porque tem uma concentração menor, porém, você fala, poxa, mas eu te acompanho lá no Instagram, ontem você estava postando, fazendo clareamento lá na clínica? Sim, não é um crime, pelo contrário, né? Ele é feito para fazer na clínica também, mas, se for possível fazer e manter ele, né? Por exemplo, na clínica, o recomendado é ser feito até 3 sessões de clareamento, não mais do que isso, tá? Tem paciente que prefere, eu vou fazer então uma sessão aqui e as demais eu faço caseiro. Excelente, né? Um tratamento em conjunto ali, né? E acaba tendo um resultado até muito claro. Então, tem essa olha o fone, gente. Olha o galo. Tá bom. Posso continuar? Pode, né? O galo cantou, você viu? Tem uma outra aqui, a Tayane. Quais seria a avaliação sobre uma gengivite em crianças e quais são as causas? Então, gengivite, né, tem vários fatores, até de repente por não escovação, que talvez não seja o caso, né, ou no caso, ou a própria escovação adequada, o tipo de escova, tipo assim, o tipo de escova ideal, né, tipo de cerda ideal, precisa ver o aspecto sistêmico dessa criança, tá? Tem pessoas que têm mais predisposição a ter até mesmo cárie ou a própria gengivite, tem outros fatores associados, não sei, não é o caso dessa criança, mas, por exemplo, pacientes diabéticos, né, tem uma predisposição a mais a ter, assim, a gente fala que nem sempre a gengivite vai se tornar uma periodontite, mas toda periodontite um dia na vida já foi uma gengivite, tá? Então é capaz de ter que cuidar dessa gengivite para ela não ter esse aumento, né? E generalizar e posteriormente pode se tornar uma periodontite. Então, assim, tem vários fatores, tá? Até por força de escovação. Então, como é criança, o que é recomendado? Que busque um cirurgião dentista clínico, de preferência seria um odontopediatra, porque é uma criança, mas o clínico ele teve, né, na sua atribuição ali a pediatria, mas se ela conhecer algum pediatra seria mais interessante. E aí, a primeira coisa que ela tem que receber a gente chama de orientação de higiene bucal, tá? Ela tem que receber o primeiro contato com esse cirurgião ali, toda uma orientação, como fazer a maneira correta, e ele vai tentar verificar ali qual que é o motivo, né? Fazer uma limpeza, aí não faz com um aparelho de ultrassom, aí se faz com uma escovinha que a gente chama de Robson, né? Que é uma escovinha com uma pasta profilática, então ele vai ter que ver qual é a conduta mais ideal, né? Mas, de fato, tem que fazer essa visita e não pode deixar, tipo, sangrando, não. Se é para o adulto, existe, por exemplo, enxaguatórios bucais já diretos que contém clorexidina para bloquear essa gengivite. Para criança, muitas vezes, é só um tratamento local. Então, assim, precisa realmente ir até a clínica e verificar, tá? Para a distância não dá, para ter uma certeza. Bacana nessa dúvida, falando sobre escovação, aquelas escovas elétricas, sabe, motorizadas, certo. Dizem, né, que seria o correto, a volta, que ele fica rodando, né, a escova. Seria, mito ou é verdade aquelas escovas? De verdade mesmo, o correto é você ter uma boa orientação de higiene bucal e você escovar seu dente, né? Tudo é perfumaria que a gente fala que é vendido em odonto, em qualquer outra área, né? Então, assim, se você tiver... Aí outra coisa, a escovação não é força. As cerdas muito duras, o que elas podem fazer? Ela pode fazer um desgaste, inclusive dentário, que a gente fala que é uma cavidade não cariosa, com o nome de abifração. Então, cerdas macias,
tá? Escovando toda a região, fazendo então o movimento que a gente fala brincando de bolinha, né? Enfim, e uso de fio dental. Então, assim, é uma escova elétrica, ela é melhor. É melhor para vender, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Se você fizer uma boa orientação e escovar seu dente de uma maneira correta, não precisa gastar R$200 numa escova elétrica. Compra uma escova mesmo eficaz que você mesmo faz a sua escovação. Eu sou contra, eu não indico escova elétrica, eu não tenho escova elétrica. Eu acho que isso é um pouco de hoje em dia para você publicar no Instagram, né? É tudo virar tipo instagramável, né? Então você vai publicar lá fazendo minha escova elétrica é melhor. Não é, melhor é você fazer a sua própria escovação, tá? Então é um pouco de perfumaria tudo isso. Não tem essa necessidade, não. O Paulo Fernando, ele também está perguntando sobre os aparelhos, né? Seria melhor possuir uma TCCB ou uma ortopantomografo? Então, a ortopantomografia, na verdade, o que é essa palavra? Ortopantomografia? Panorâmica, né? A palavra ortopantomografia é panorâmica. Não, aí no caso, para aparelho, não é protocolo fazer tomo, tá? Para aparelho, o protocolo, que é chamado documentação ortodôntica, tem que estar escrito aqui agora, nesse slide, é fazer o quê? Fazer uma panorâmica, tá? Se fazer, obviamente, uma tele, é fundamental para fazer as medidas cefalométricas, que são os traçados. Tem vários tipos de traçados solicitados pelos ortodontistas, tá? A moldagem, né, que é padrão inicial, tá bom? E se tiver alguma dúvida na panorâmica, se faz uma periapical, tá? Daquela região específica. A tomo, tudo bem, eu conheço colegas que estão vendendo a tomografia como documentação, tá? Mas não é a popular documentação básica necessária, tá? Não é matar mosca com bala de canhão, fazer uma tomografia para fazer ortodontia, não tem necessidade alguma, tá bom? Então, a principal de todas, na verdade, é a cefalometria, né? Essa imagem exatamente que eu estou mostrando. Essa que o ortodontista quer, né? Ele quer ver todas as angulações para que ele possa fazer as movimentações com os aparelhos ortodônticos, tá? Falando sobre a última de clareamento, o Evaldo, ele perguntou, o pessoal que usa como clareador o bicarbonato de sódio em casa, quais são os efeitos desse método caseiro? Então, de novo, é algo que é abrasivo. Funciona bicarbonato? Funciona, tá? Funciona. Ele parece uma areinha, né? Ele vai provocar ali um desgaste. É como se você estivesse ali encerando seu carro. Funciona, mas assim, o que ele desgasta não volta mais, tá? Eu não recomendaria fazer em casa aleatoriamente, não, porque no começo é uma maravilha, vai ficando branco, só que chega um momento que você vai tendo outros desgastes, não é só com o bicarbonato, né? Qualquer alimento ácido, ele acaba também desgastando esmalte. Quem aqui gosta de tomar vinho, é muito bom, mas desgasta, muito ácido, né? Tudo que é muito ácido provoca também aquele desgaste natural. Então, eu não sei a idade dele hoje, mas daqui a pouco, passa 10, 20 anos, aí ele vai se arrepender de ter feito um excesso de bicarbonato. Não tem necessidade, tá? Você pode hoje buscar, lógico, mas aí é mais econômico, concordo, mas o barato sai caro, né? Então, de verdade mesmo, falar que é ideal, eu não acho. Inclusive, até com cremes dentais que possuem aqueles, fazer propaganda, Colgate, Whitening, não sei o quê, né? Quer dizer, se você pega quem já comprou esses Colgate chamados de Whitening, que eles deixam brancos, coloca um pouco no dedo, você vai ver um monte de terrinha, né? É cheio de materiais abrasivos, que nós chamamos, tá? Então, eu também não recomendo que seja feito o uso com ele, não, tá bom? Bom, aqui, pessoal, só para fechar, os ossos do carpo, mostrando, né, uma imagem aqui de um passo a passo de um recém-nascido até 10 anos. Então, obviamente, com isso, ortodontista que solicita, tá? Então, também está dentro das documentações para calcular ali a idade óssea, porque, obviamente, fatores hormonais estão associados também com a dentição, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma menina, tá? Que acabou tendo a erupção de um dente muito cedo, né? Poxa, ela com 4 anos já está trocando dente, normalmente é com 6, 7 anos, às vezes 8 anos já está ficando um pouco mais prolongado, mas 6, 7 anos estaria numa idade ideal para trocar, tá? Com 4 anos a minha filha já está trocando dente. Talvez, isso não é uma regra, né? Mas é bem provável que ela vai ter a menarca, né? Aquela primeira menstruação, até também tipo, mais precoce. Por quê? Porque está tudo associado com hormônios. Então, a dentição também, tá? Então, por isso que se pede muita idade óssea, porque tem pessoas que você olha, assim, tem crianças que você olha e fala, nossa, daqui já tem 15 anos. Não, tem 9, né? Hoje a molecada tá
estão crescendo, parece um pouco mais rápido. Então, a parte óssea é fundamental para avaliar para ortodontia, porque ela vai puxar literalmente, né? E tudo que a gente puxa de dente, a gente induz uma reabsorção óssea, tá? Por isso que tem que ter aquela coisa mais devagar, né? O pessoal critica muito a ortodontia, né? Fala, nossa, mas eu tô há 3 anos com o meu aparelho, a dentista está me enrolando. Não está te enrolando, tá? Quem coloca um aparelho hoje por finalidade estética, inclusive não em clínicas odontológicas, aqui em São Paulo, né? Tinha uma época aí, uns 5 anos atrás, virou até a gente falava brincando que era uma modinha do funk, né? O pessoal colocava aparelho na casa de um amigo que aprendeu no YouTube a pôr um aparelho. E colocava, né? De uma maneira aleatória. Eu, desse lado aqui, vendo radiografias, o que eu vejo até hoje, de uma molecada ainda falando assim, né? De 20 anos, 22 anos, com uma alta reabsorção óssea, perdendo já dente. E o problema, né? Reabsorver o osso, depois não consegue nem fazer um implante de imediato, tem que fazer enxertia óssea, tá? Porque perdeu o osso. E aí não tem como sustentar, né, o titânio, né, lá o implante. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que existe esses tipos de exames para serem analisados com certo critério, para não futuramente dar ruim, né, que a gente fala aqui brincando. Bom, aqui é um tomógrafo antigo, mostrando para vocês como que ele era antigamente, tá? As vantagens, obviamente, rapidez, qualidade de imagem, enfim. Aqui vai entrar no assunto do professor Luiz, que ele é especialista em tomografia, não vou nem... como posso dizer, Luiz, não vou nem me atrever aqui a falar sobre isso, mas a gente sabe que tomografia é tudo de bom, né, em relação à qualidade de imagem e tudo mais, tá? E aqui mostrando algumas imagens, né, de cortes feitos por tomógrafo, os cortes transaxiais, qual é a vantagem, né? Isso para o Fambin também já é possível ser feito, né? Por isso que existe lá o software, lá o Dental Scan. Você consegue mostrar todo esse janelamento dente por dente. E incrível que pareça, hoje o setor, vamos falar assim, né, a área da odontologia que mais tem hoje, mais que estão pedindo, né, as maiores solicitantes para a tomografia está sendo a endodontia, quem trata canal. Por quê? Porque nós temos elementos dentários superiores, como molares superiores, que nós temos 3 raízes, e é normal ter 4 canais. Existem casos de algumas variações anatômicas que o indivíduo possui 5 canais naquele dente e até um 6º canal, que são chamados canais colaterais. Esses canais, praticamente ali, vamos falar que a olho nu você não consegue visualizá-lo. Então, existia muito dessas situações. O endodontista tratava do canal, né? Enfim, teoricamente tirou o nervo, não tem mais dor, né? Não tem mais vida naquele dente. E aí, passava um dia o paciente fazendo queixa de dor no dente que tratou o canal, tá? Então, poxa, mas de onde está vindo essa dor? Ninguém localizava. Com a tomografia, mas ele tem um canalzinho ali naquela lateralidade. Temos que remover aquele canal também, né? No caso, o nervo dele. Então, hoje está sendo uma grande solicitação, tá bom? Inclusive, para tomografia, para ter uma ideia, né? Não só para tomografia, para radiologia odontológica, assim como já é na área médica há um bom tempo, hoje, por exemplo, se faz radiografias convencionais, em centros de radiologias odontológicas, pelo volume, o sistema é totalmente CR, então se faz totalmente ela no sistema CR, e sistema DR também, tá? Tem a plaquinha, né, normal, tem lá no sistema CR a plaquinha de fósforo, tem lá no DR também aquelas plaquinhas, por exemplo, que captam, né, no caso, as imagens, e o problema maior é que o dentista, que é o raiz, né, que a gente fala que vai lá tratar, ele não tem muita noção, assim, diretamente só da radiologia. A visão que ele tem é clínica. Tem colegas que falam, eu adoro aqui, comprei um sistema digital agora, ó, eu aperto aqui, a imagem já está na hora, já no computador. Se não ficou boa, eu já faço outra. Quer dizer, ele acha que virou ultrassom. E ele está se expondo à radiação ionizante, né? Então, eles acabam usando de uma maneira até inadequada. Mas endodontista, hoje, a maioria estão trabalhando hoje com um sistema totalmente digital, tá? Para fazer essas aquisições de imagens. Aqui mostrando pesquisa de fratura, né? Algumas utilizações para tomo, a gente faz essas reconstruções, que a gente sabe que é só perfumaria, reconstrução para laudo não adianta, né? Mas enfim, são imagens bonitas, tá? Que a gente acaba utilizando ali na tomo, né? Implante, como o pessoal fala, hoje a radiologia ela faz todo um planejamento de implante. Na verdade, quem planeja o implante é o implantodontista, mas a gente mostra ali a densidade óssea, né? Tem escala
para que ele possa ter uma ideia do que realmente, o tipo de implante ele vai utilizar, o comprimento do implante, né, o tamanho. Então, tem softwares hoje que a gente até trabalha com o fabricante. Então, já mostro para ele, olha, aqui se você usar um implante da marca Straumann, você vai usar esse daqui, com tantos milímetros. Então, a gente já consegue passar tudo isso. Realmente acaba sendo um planejamento, tá? Então, aqui algumas reconstruções, só para deixar mais claro para vocês. E até a própria panorâmica, mas, obviamente, ela não tem, né, aquela profundidade. Essa panorâmica aqui, ela mostra sempre uma fatia, né? Só para ter uma ideia, tá? Do que ele possa estar localizando em toda a cavidade bucal. Bom, mais aqui imagem, Conibin, né, mostrando aqui a qualidade de imagem e tudo mais, então a gente consegue visualizar coisas bacanas. E aqui é um aparelho que a gente usa, é um aparelho mais atual, tá? Esse mesmo aparelho a gente chama que ele é um 3 em 1, então ele já faz a tomo, ele já consegue fazer a teleradiografia e ele faz uma panorâmica também, tá? Então, um sistema totalmente DR, então faz aquisição, aí tem lá, obviamente a gente tem que saber o tamanho do FOV, tem aparelhos que têm FOVs menores que demoram mais na hora de fazer essa junção das imagens, né? Mas tem, por exemplo, tem uma marca para a área odontológica que eu não vejo divulgação dela na área médica, tá? Que é chamada Vatec. A Vatec ela é muito boa. Sirona também, que eu acho que é uma área, é um tipo de aparelho muito mais voltado para a área odontológica, que é um tomógrafo muito bom, da marca Sirona, tá? A Sirona, Vatec e a antiga Kodak, né, hoje chamada de Carestream, são os 3 mais utilizados na área odontológica, tá? E dependendo, por exemplo, a Sirona, que eu citei para vocês, ela trabalha com o sistema CAD/CAM, que faz até lentes de contato e todo tipo de chamado de prototipagem. Então, também é uma coisa que já cresceu e vai aumentar ainda mais dentro do Centro de Radiologia Odontológica, são as prototipagens. Então, através do escaneamento 3D, a gente consegue fazer uma mandíbula, tá? Para que o cirurgião possa fazer todo aquele planejamento reverso antes da própria cirurgia. Cirurgias como ortognática, que é uma cirurgia muito grande, né? Literalmente a gente acaba fazendo uma ressecção, a gente corta uma parte por exemplo, da mandíbula para reposicionar a parte óssea. Tem colegas que são buco, que trabalham com reconstruções de face, né, dentro de hospitais, fraturas ditas como Lefort, né, que é aquelas fraturas que acabam tendo, obviamente, diversos ossos fraturados, a Lefort, como a Lefort 3, pega até zigomático, maxila, mandíbula, ossos nasais e tudo mais. Então, essas reconstruções hoje estão sendo feitas, tá, dentro de um escaneamento 3D, e aí acoplado com o aparelho, com o tomógrafo, a gente consegue fazer aumento, projeção de queixo, até para trabalhos estéticos, tá? Então, é uma coisa que está aumentando muito. Então, mostrando ali de novo o aparelho, tá? Todos eles, o paciente em pé, né, com essa posição. Você vai só traçar as angulações de crânio, de cabeça, né, que é fundamental, que é o plano de Frankfurt, isso que o aluno acaba aprendendo, né, para não ter imagem também rotacionadas, né, inclusive isso acaba sendo entrando como, não vou dizer um artefato, mas um erro que vai ter que voltar. E os cuidados com os próprios artefatos que eu vou mostrar na sequência. Ó, aqui mostrando imagens convencionais, com a câmera escura aqui embaixo, né, um sistema CR e um sistema DR, que é utilizado muito para a radiologia odontológica. A parte dos EPIs, assim como é na área dita médica, né, então, são iguais. Aquela dúvida que sempre todo mundo questiona, mas e na panorâmica, vai usar um protetor de tireoide? Infelizmente, para a panorâmica, o protetor de tireoide ele vira um artefato. É impossível fazer ali uma panorâmica com o protetor de tireoide, tá? Então, vai ter essa exposição, sim. Aqui eu mostro para vocês alguns artefatos que ocorrem, piercings, né, muitas vezes, que ela não quer tirar, tá? Argolas, aqui foi até um próprio técnico acaba comendo bola, mas assim, não quer tirar o piercing, então, aí tem que ver a conduta de cada clínica. Tem clínica que não faz, tem clínica que manda um terminho para que ele assine e está ciente que ele foi pedido para fazer a retirada de um piercing e ele negou, tá? Porque aí o solicitante vai questionar a gente. Por exemplo, aqui só vou mostrando aqui toda uma reconstrução feita de face, né? Aqui, ó, essa argola, por exemplo, ó, tá pegando toda a região de elemento dentário, raiz, são informações que, de repente, a dúvida era exatamente nesse elemento 16 aqui, que esse artefato aqui já prejudicou, tá? Então, se não quiser tirar, obviamente, tem que assinar um termo. Aí, professor, eu falo brincando, agora vamos entrar na aula de verdade, tá? Agora eu vou mostrar a importância das radiografias nos diagnósticos, tudo bem? Tem alguma dúvida, pessoal? Acho que essa primeira parte aqui foi mais mostrando para vocês
tá aqui com o logo da FMU, você fala, mas você não é da FINASE? Sou também, né? Eu sou coordenador da FINASE, mas eu acabo de quinta-feira à noite, agora com o EAD, eu acabo pegando algumas aulas para a FMU aqui em São Paulo, tá? Até um trabalho em parceria com o professor Fabrício Nazari, que ele é o professor local, e ele sempre me convida, e eu estou sempre junto com ele lá na FMU do Campo Liberdade, aqui em São Paulo. Bom, então, a importância das imagens, tá, pessoal? Continuar, a última para Tá. acabar essa parte, que é o Paulo Soares, ele está perguntando, a enxertia óssea, como é feita? Não, é um procedimento totalmente cirúrgico, tá? Hoje tá mais fácil, né, para se fazer, porque existe já material comprado, pronto, estéril, né, liofilizado, ele vem num pozinho, normalmente ele provém de osso de boi, né, osso bovino, é feito ali uma adição com soro, faz uma pasta, essa é a palavra, é feito, primeiro, chega-se até a região a receber essa enxertia, né, então faz uma cirurgia e adiciona essa pasta, vamos falar assim, com soro, né, juntamente com o osso bovino. E aí fecha, né, e aguarda ali pelo menos uns 3 a 4 meses para que haja uma osteointegração, tá? Aí vai ter um crescimento ósseo desta pasta, vamos falar assim, juntamente com a nossa estrutura óssea. Pode dar certo ou pode não dar certo, tá? Existem também ainda locais que podem fazer enxertia de pacientes autólogos, remove um pedacinho de um osso de uma região, por exemplo, dentro da própria boca, a região do palato, né? Faz uma janelinha ali no céu da boca, né? Lá no palato, remove um pedacinho de osso e faz essa enxertia também, pacientes autólogos. Pessoal mais antigo, que ainda existe, aqui em São Paulo, por exemplo, tem aqui na Santa Casa, tem um banco de ossos, tá, Paulo? E aí, muitas vezes eles falam que são ossos de fíbula, que a fíbula é fininha, né? Enfim, ele já é vendido, assim, para o cirurgião dentista que vai fazer o implante, ele é vendido a uns fragmentos de fíbula, tá? Totalmente estéril, obviamente, enfim. E aí, você faz essa enxertia de bloco. Então, pega um bloquinho já pronto de uma fíbula, vai até o local, e aí, obviamente, você faz ali essa reposição, tá? No caso, quando é em bloco, coloca até placa e parafuso e espera ter a consolidação do osso. Mas, assim, hoje, o que é mais utilizado? É liofilizado, já compra um pozinho, literalmente, já é próprio, ele tem ali, né, ativadores, tipo de crescimento e tudo mais, e aí a gente monta, né, essa pasta junto com a aderência óssea. Tá? Principalmente quando é região inferior. Superior, a gente fala que também tem outras técnicas. Tem uma técnica que chama Summers. Essa técnica a gente faz um levantamento do seio maxilar. Então, como se fosse com um martelinho ali, ó, bem no popular para você entender, é batendo ali com um martelinho, que é um cinzel, e vai quebrando, vai gerando fraturas em região de maxilar e vai achatando um pouco mais a região tipo lá do seio maxilar, tá? E aí vai ter uma reparação óssea pós-fratura, isso vai ter um crescimento também. Então, isso é chamado de levantamento do seio maxilar, tá? Então, essas são técnicas, assim, mais populares utilizadas. De repente, tem muitos colegas que já estão utilizando técnicas diferentes. Eu não sou implantodontista, né? Então, não faço implante, então, eu não sei dizer se tem técnicas novas mais utilizadas. Mas essa, a grosso modo, é o que eu vejo que o pessoal tem feito mais, tá? Esse procedimento, na verdade, ele é um crescimento ou uma restauração do dente? Não, no caso do osso, você está perguntando, né? A parte óssea, né? Não era absorção óssea. Não, então a gente vai induzir não só um crescimento, na verdade o que a gente vai induzir é uma união entre o material colocado, enxertado, que chama enxertia, né? A gente colocou alguma coisa ali. Então, desse material enxertado, juntamente com a própria região óssea, né? A gente vai induzir uma consolidação óssea, né? Virar uma coisa só, virar um bloco só. E aí é naquele local que é feito o implante, tá? Então, isso é até a parte óssea, tá? É a região de periodonto, tá? Ok, professor. Bom, pode seguir. Bom, então aqui eu vou trabalhar até muito mais com imagem agora, pessoal. Esse caminhar final aqui, nessa última, vamos dizer, meia hora de aula aqui. Então, aqui, para mostrar realmente as importâncias. Por exemplo, tem casos, né, que eu estou mostrando essa primeira imagem, a cárie, ela avançou, o paciente às vezes até sentiu dor, né? Tem uma tal de pulpite, né, que a gente fala brincando, que ela dói demais. Aquela dor de dente, quem já teve aqui sabe, não tem para onde correr. Ou aquela dorzinha chata que você vai acostumando um pouco com a dor, você vai lá, toma lá um analgésico, ela diminui, e amanhã volta de novo, aí você toma um Dorflex, aí para, aí amanhã você vai lá, enfim, passa uma semana, você fala, eu não estou mais sentindo dor, porque o seu dente foi morrendo aos poucos, tá? Porém, para a dor, e o que acontece? As bactérias já estão lá dentro, aí quando a bactéria caminha para a saída, né,
da raiz, ela tem um forame, né, na extremidade da raiz, tá? No ápice da raiz tem um forame. E após o forame, o que ela vai se deparar? Com o osso alveolar. Então, quando a bactéria chega na parte óssea, aí é uma região rica em vascularização, cheia de glóbulo branco esperando, né? Cheia de macrófago esperando o inimigo pisar o pé ali. Quando ela chega, ele ativa todas as cadeias de combate, né, ao sistema imunológico e forma um cisto, tá, em região periapical. Então, muitas vezes, isso só é visível com imagens radiográficas. Por quê? Esse cisto pode perpetuar aí por meses na boca. O paciente não sente nada, só que todo o cisto cresce. Chega um momento que ele fica com um acumulado tão grande de bactérias que ou o próprio organismo elimina isso fazendo uma fístula. Eu acho que muita gente que já teve canal e falou, nossa, eu lembro que na minha gengiva parecia uma espinha, né? O que é aquilo? Está drenando o pus. Por sorte, fez uma fístula. Se não faz uma fístula, você acorda com o rosto inchado no outro dia, aí precisa drenar, né? Feito isso na clínica, e tratar o canal, tá? E limpar, sanificar esse canal que está cheio de bactéria, tá? Só com antibiótico terapia não resolve. Então, muitas vezes quem vai mostrar esses cistos, esses achados iniciais, são imagens radiográficas, tá? Aqui no caso, né, um paciente mostrando essa seta, ele estava com queixa de dor, olhava em boca clinicamente e não via nada, não via buraquinho de nada. Só que onde estava? Ó, na região do fio dental, né? A região interproximal do dente. Então, quem que mostrou que a cárie estava ali, ó, com essa imagem mais radiolúcida, foi uma radiografia, né? Então, a radiografia salvou. Então, outras necessidades de fazer radiografias, ó, mostrando formações já de cisto em um dente que já fez o canal e já tem ali uma reabilitação de prótese. Vai perder, obviamente, essa reabilitação, vai ter que retratar esse canal, ou fazer extração e fazer implante, enfim, planejamento cabe ao bolso do paciente, né? Mas, ó, olha aqui o tamanho desse cisto gigante, outro cisto, para vocês verem que esses cistos ocorrem com uma certa frequência. Esse cisto aqui dessa imagem inferior direita, é bem provável que seja por conta dessa cavidade cariosa que tem aqui em região de coroa, a bactéria chegou até lá, tá? As chamados cálculos periodontais, né, os tártaros, tá? Muitas vezes acontece de fazer a raspagem, aí tem paciente ainda que fala assim, nossa, depois que você fez a raspagem, meu dente está mais mole. Não é que a gente deixou o dente mole, o tártaro está segurando um dente no outro. Olha na radiografia, está flutuando, ó, não tem mais osso alveolar aqui praticamente, ó. É um dente flutuante. Inclusive, se for fazer uma moldagem aqui para fazer um clareamento, o dente pode vir junto na moldagem, tá? E a gente fala brincando que assim, a dúvida é cobra ou não cobra a extração, né, se isso acontecer. Mas a culpa não é do cirurgião dentista, a culpa foi da falta de higiene, os tártaros vão se formando e esses tártaros é o maior, hoje, ocasionador de perdas de dente, tá? Aqui mostrando algumas alterações de dente, quanto ao número, forma, ó, essa daqui, que é essa imagem que está do lado esquerdo, né, percebe-se que está diferente essa característica da raiz, ó, como que ela está meio alongada. A gente fala brincando, ó, parece que está com um pezinho de anão, assim, ó, com uma perninha de anão, bem curtinha, né, e a região do tronco maior. Isso é chamado taurodontismo, né, então, uma variação anatômica, tá? Mostrando onde você vê que tem raiz, mas por dentro tem resíduos de dente, tem que remover. Raízes tortas, como essa imagem de um dente aqui, chamado dilaceração de raiz, né, se for fazer uma extração comum, com certeza vai fraturar. Por isso que toda extração, ideal é se fazer uma radiografia antes, é o mínimo que tem que se fazer. Tem muito colega que o paciente chega com dor, senta aí, já vou tirar, já vai anestesiando e vai tirando. Mas isso é uma negligência, se quebra essa ponta de raiz, depois fica difícil para fazer essa remoção, tá? Taurus é um crescimento irregular ósseo, que até hoje ainda não tem uma causa tão bem definida, mas é uma osteogênese imperfeita que ocorre aqui, então vai tendo esse crescimento ósseo. Alguns casos atrapalham na fala, alimento que fica batendo nessa gengiva corta, sangra toda hora, tem que fazer uma remoção desse bloco de osso irregular, tá? Patologias para cistos, tumores e fraturas. Então aqui vocês vão cansar de ver agora cistos dentígenos, aqueles dentes inclusos, que muitos colegas falam assim, ele não está fazendo nenhum mal não, deixa ele aí, né? Mas quando faz mal é quando começa a formar um cisto ao redor dele intraósseo, tá? Então é chamado de cisto dentígero. Aparece bastante casos assim para que eu faça laudo. Olha o tamanho desse cisto dentígero nessa região de ângulo de mandíbula do lado esquerdo, ó, pegando toda a região dela, tá? Então, mostrando mais cisto. Queratocisto também é um tipo de cisto com uma presença mista, né? Até alguns autores classificam ele não em cisto, mas em tumores. Então, mostrando cistos gigantes, tá? Em região... Você vai ver que a maioria que eu vou mostrar para vocês é região de ângulo de mandíbula, ângulo e ramo de mandíbula, tá? Essas são as regiões mais características para ter informações de tumores.
porquê de tudo isso, ninguém sabe, mas a gente sabe que em casuísticas está sempre muito ligado em região de ângulo e ramo de mandíbula, tá? Então, mostrando mais imagens de cistos. Assim, esse paciente está com dor? Nenhuma, totalmente assintomático, tá bom? E esse querato, ele cresce, e ele vai enfraquecer, ele vai inicialmente fazendo um pseudo sequestro ósseo, tá? Depois, posteriormente, ele pode induzir, inclusive, fraturas. Aqui, mostrar alguns tipos de osteomielite também, tem pacientes que acabam tendo uma infecção já fazendo aquela bacteremia local, a gente sabe que a osteomielite é muito associada com o Staphylococcus aureus, tá? Então, obviamente, tem que tratar essa região e já fazer raspagem. Quando é uma osteomielite clássica, né? Quando está só no cisto, trata canal, tá tudo ok. Mas quando já é uma osteomielite clássica, tem que fazer o quê? Tem que fazer um retalho em gengiva e chegar até essa região óssea e fazer toda uma raspagem nessa região de crescimento bacteriano irregular, tá? Ó, mostrando fratura, o paciente está com queixa de dor, olha a dente, está normal, dependendo da radiografia você não vê. Então, aqui nessa panorâmica pegou certinho o traço de fratura, tá? Outra imagem ficou até com uma qualidade ruim, mas para mostrar ali o tracinho de fratura, tá? Aqui eu peguei uma imagem que explica os 3 níveis da fratura Lefort, como eu já havia dito. Quando é só em região, pegando maxila, nível 1, pegando já maxila e ossos nasais, são as populares fraturas piramidais, já é chamado de Lefort 2, e pegando, além da maxila e ossos nasais, lacrimais, também tem fratura em zigomático. Chegou em zigomático, Lefort 3, tá? Tem que fazer toda uma reparação, uma reconstrução, placa, pino, parafuso e tudo que é direito para consolidar internamente. Outras calcificações em tecido mole, visto com achados radiográficos, por exemplo, quando a gente fala que está tendo formação de calcificação em ducto, por exemplo, de parótida, dentro de vascularizações sanguíneas também tem ali formações de trombinhos, que é os flebolitos, o anterior, o próprio cialolito, ou rinolito em região também próximo à cavidade nasal, tá? Eu sei que existe até exames próprios, né? Por exemplo, a própria cialografia, muita gente acaba ainda fazendo a cialo, para localizá-los. Mas, assim, fazendo uma panorâmica, já consegue deixar bem evidente a formação dessas litíases, no caso, litíases ocasionadas por inductos ou da parótida ou sublingual, tá? Alguns nódulos linfáticos calcificantes, então, como a gente tem todo um sistema linfático, né, pessoal? Em média, ali nós temos 600 linfonodos, sendo que desses 600 linfonodos, 200 só presentes em região de cabeça e pescoço. E aí, quando há um processo inflamatório bacteriano mesmo, bucal, esses linfonodos, principalmente as cadeias linfonodais localizadas submandibulares, elas infartam. O que é isso? Você consegue senti-las, né? Elas ficam doloridas. Como que é aquela que ocorre em axila, ou na virilha, que muita gente chama de íngua, né? Então, elas ficam num aspecto inflamatório, sinal que está tendo algum processo inflamatório em região próxima a ela, né? Então, quando, após quando essas inflamações são recorrentes e após, elas podem se tornar calcificadas por recorrências inflamatórias. Quando isso ainda acontece, dê graças a Deus, porque ela pode, muitas vezes, ser um gatilho, né, um estímulo, e futuramente ter problemas como linfoma, tá? Que ficou popular conhecido como o caso do Giannichini, que ele teve incidências recorrentes de inflamações, né, em região de cabeça e pescoço, e posteriormente descobriu que ele estava com linfoma, que aí já é uma malignização desses linfonodos, e o tratamento tem que ser, obviamente, mais eficaz. Mas, chamado linfonodo cicatricial ou calcificado, isso é visualizado em radiografias, vou mostrar para vocês também. Placa de ateromas, né, em carótida, como eu já citei para vocês, ou a própria ossificação no ligamento estiloide, lembra? Tem lá o processo mastoide, o processo estiloide. Esse processo estiloide, ele tem um ligamento que, conforme nós envelhecemos, ele vai se calcificando, ao ponto que ele fica dolorido nessa mobilidade de crânio. Pessoas idosas relatam muito, quando se faz ali uma simples panorâmica, também é visível, né, essa ossificação, tá? Então, mostrando para vocês ali o cialolito, né, clássico, a litíase, né, salivar, então mostrando que ela pode se calcificar, vai ter dor, tem que fazer remoção. Uma calcificação de um linfonodo, então ficou uma imagem feia, mas só para vocês verem ali aquele linfonodo calcificado, tá? Ali as plaquinhas de ateroma, que acabam aparecendo muito como achados radiográficos, tá? Isso aqui é um grande achado.
de muita importância, eu vejo isso na panorâmica. O prolongamento aqui, né, nessa região onde está lá o processo estiloide, e ele se prolonga, atrapalha até na própria mobilidade, tá, em relação ao crânio. Tumores, tá? Tudo bem, pessoal? Posso invadir aqui a parte dos tumores? Eu já vou caminhando aqui para os tumores, tá? Então, pode ir. Tá, então aqui a parte da importância, óbvio, né, localização, extensão de tumores, tá? E principalmente associar com estruturas vizinhas e o chamado diagnóstico diferencial. O ameloblastoma, pessoal, é o que eu falo que tem mais terrível, tirando, né, osteosarcomas também de boca, mas o ameloblastoma é algo assim que eu vejo de mais terrível e aparece sempre. Eu não vou falar que todo mês eu laudo mas pelo menos a cada uns 2 meses aparece ameloblastoma para que eu faça laudo, tá? Então, ele é totalmente assintomático, tem uma característica inicial benigna, só que ele tem um crescimento local invasivo, cresce lento, tá? E o problema é esse, quando o indivíduo tem a percepção, como é um crescimento lento, ele é totalmente assintomático. Quando o indivíduo tem a percepção, de repente daqui a pouco, acabou a aula, você fala, opa, vou tomar uma cervejinha, comer um amendoim, você morde um amendoinzinho clássico ali, você sente um estalo, parece que está queimando a região sua da mandíbula do lado que esteja esse estalo, e não para. Você vai correr para ver o que é isso, vai descobrir o que é. Você tem uma fratura de mandíbula, por quê? Porque o ameloblastoma ele faz um sequestro ósseo muito grande. Ele induz grandes reabsorções ósseas e reabsorções de raízes ao redor. Então, como ele vai reabsorver na raiz, ele já vai matando o nervo pela fonte. E o indivíduo não sente dor, tá? Então, ali, olha o tamanho das extensões, vou mostrar bastante imagem de ameloblastoma. Reparem aqui, realmente, na raiz residual, que ele foi reabsorvida. Acaba sendo um grande diferencial inicial. Será que é um ameloblastoma inicial ou será que é um queratocisto, igual eu mostrei há pouco, tá? O querato, ele não faz essas reabsorções residuais. Ele é mais controlado, removeu o cisto, acabou. O amelo, não. Ele acaba tendo esse sequestro ósseo, ele acaba gerando, então, fazendo essa reabsorção óssea, e o tratamento é ressecção de mandíbula, lateral ou bilateral, dependendo onde ele estiver, e ele recidiva bem, tá? Então, muitas vezes tem que remover toda a mandíbula, e o indivíduo vai usar a mandíbula dele, vai ser uma prótese. Por isso que é importante lá fazer aquelas prototipagens, né? Igual eu citei para vocês. Faz todo um escaneamento e ele acaba tendo uma mandíbula similar à que ele tinha, mas de acrílico, tá? Aqui, ó, mostrando umas imagens até muito exageradas, né, desse processo. Olha só como que ele começa unilocular e posteriormente ele pode se tornar bilocular, tá? Ele também tem uma característica bolha de sabão, que a gente chama o raquete de tênis, então ele vai formando várias lojas dentro de uma estrutura grande de lesão, tá? Então, o amelo, eu sempre mostro, não é uma coisa rara, pelo contrário, estou laudando bastante isso, tá? Tá até chamando um pouco a atenção. Então, aqui mostrando para vocês esses formatos bolha de sabão de um ameloblastoma, tá? Mostrando aqui uma mandíbula solta, obviamente já foi ressecada, né? Já não está mais em presença já com o indivíduo. Essa expansão da cortical óssea também ele provoca, até o ponto de ter um rompimento da cortical do ameloblastoma. E, obviamente, eles acabam malignizando em si, né? Todos eles começam a ter esse aspecto benigno e eles acabam malignizando. Então, reparem que sempre que eu estou mostrando o quê? Região posterior de mandíbula, tá? É uma região muito bem incidente. No máximo, ele vai provocar uma lesãozinha quando aparece na própria estomatologia, tá? Existem outros tumores, como esse epitelial calcificante, ele é benigno, ele ocorre grandes extensões, não pegando região de mandíbula, pegando região anterior a edimento, tá? Então, isso é uma característica muito do que a gente chama de TOC, que é esse ossificante, enfim, e ele calcifica, ele vai gerando pontos de calcificações dentro da lesão. Então, é um diferencial, não é tão frequente, mas pode ocorrer sim, tá? Então, mostrando aqui um hematoma, pegando em região, e ele também provoca essa destruição, mas ele deixa esses resíduos calcificantes, que isso difere muito do ameloblastoma, e ele não induz reabsorção óssea, tá? Então, se você removê-lo, teoricamente, ele não é recidivante, e o problema acaba por completo. Mas se vai deixando, como ele está sintomático, como eu falei, o indivíduo só descobre quando o negócio já está totalmente feito, né? Aí fica difícil para tratar, tá? Outro tipo de tumor, adenomatoide, associado com um aspecto mais glandular, ocorre muito em jovem, ele forma um capuz ao redor do dente em formação, tá? Então, aqui, um dente em formação ocluso, que está incluso, e ele faz uma espécie de um capuz,
tá? Ocorre muito em jovens aqui. Então, também acaba sendo muitas vezes como um achado radiográfico. Sabe aquela história? Eu tenho um dente que desde quando caiu, ele não nasceu, ele não cresceu. Mas por que será que está tendo essa retenção? Por isso que é importante fazer uma panorâmica. Fazendo uma panorâmica vai ser bem visível que ele não está erupcionando, porque ele está em volta de um capuz feito pelo tipo de lesão, tá? Então, mostrando ali essas lesões em capuz. Os odontomas composto e complexo, isso aparece bastante, pessoal. Eu acho bem interessante, tá? O composto, que eu falo brincando, ele é composto por dente. Ele é cheio de dentinho na mesma loja, no mesmo lugar. Tudo dente tipo em miniatura. O complexo já é uma maçaroca toda, né? Que eu falo assim, que você não consegue mais distinguir quem é quem de dente. Vocês vão ver, tá? Vira ali uma região radiopaca bem extensa. Então, ele ocorre bastante nesse tipo de formação. Por exemplo, aqui você consegue literalmente contar, né? 1, 2, 3. Então, quando você visualiza uma estruturazinha de um dente, ele é composto, tá? Aqui você consegue visualizar aqui onde tem 1, 2 ou 3, enfim, 4, 5, ele fica mais composto. Quando você vê uma maçaroca toda dessa assim, ó, aí ele já é chamado de complexo, tá? Odontomas complexos. Totalmente indolor eles, pessoal. Então, o indivíduo aqui, ó, criança, ó, tá com dentinho de leite ainda, aí ele percebe que aonde esfoliou do lado, não cresceu. Por que será que não cresceu? Cresceu sim, cresceu um tumor, tá? Aí tem que remover. Todos eles são tratamentos cirúrgicos, só que neste caso desses odontomas, né, como o sufixo mesmo já diz, termina com oma, ele é um tumor benigno e, obviamente, não há necessidade de fazer químio, rádio, nada disso. É cirúrgico, tá? Então, mostrando ali tumores, odontomas complexos, tá? Olha como que você perde a distinção de dente. Esse aqui é um clássico odontoma composto nessa parte direita superior, ó, 1, 2, 3, você vê 3 dentinhos ali. E ao lado inferior esquerdo, obviamente, já é complexo. Você vê uma massa toda radiopaca sem distinção, tá? Lógico, imagem radiográfica sugestiva, posteriormente o aspecto cirúrgico, você vai ter que encaminhar, né, para o anatomopatológico. Ó, composto, bacana, você consegue contar, inclusive aqueles casos pós-cirúrgicos, você coloca em cima da mesa um monte de dentículos, né, que muita gente compartilha, até às vezes em rede social, falando, olha só, essa pessoa teve 40 dentes na boca, né, nossa, como que ela cresceu 40 dentes? Não cresceu 40 dentes, ela teve um tumor, que é um odontoma composto, tá? Aqui também mostrando, ó, a quantidade de dentes, você consegue ver, tá? E um odontoma complexo, que aí sai uma placa só, né? Aqui também um complexo, mostrando essa imagem bem radiopaca. Aqui você consegue visualizar até bonitinho a coroa dos dentinhos, né? 3 dentinhos ali como coroa, né? Odontoma composto, tá? Mixoma, tá? Ou querubismo, né? Antigamente era chamado, cresce bastante, tem uma alta incidência em indivíduos afrodescendentes, tá? Ele muitas vezes confunde com ameloblastoma. O Brasil, como a gente tem uma grande miscigenação, acaba aparecendo às vezes, mas não é tão frequente o mixoma não, tá? Em região de boca. Mas na imagem, né, que é um caso relatado de um indivíduo, e aí você consegue visualizar um aspecto de normalidade, né? Teoricamente aqui está tudo normal, uma pequena lesãozinha, e ele vê esse crescimento ósseo todo irregular, ele bagunça com toda a característica óssea. Aí tem que remover toda a estrutura, né? O mixoma, assimilar a um ameloblastoma, tem que fazer a ressecção da região, e ele também ele acaba sendo reincidivante, tá? Esses mixomas. Fibroma, ele acaba tendo um crescimento na fibra articular entre o dente e o osso. Lembra que eu falei para vocês? Ele tem ligamentos. Então, lá no ligamento, o danadinho cresce e fica com um aspecto grande desse, mas ele cresce em ligamentos, tá? Não é muito frequente esse tipo de tumor. Eu nunca laudei um desse, que foi ter uma imagem bibliográfica que eu acabei retirando, tá? Do AIDS, mas existe o fibroma, tá? O cimentoblastoma aí, professor Luiz, a importância de conhecer, aparece, viu? Vira e mexe, tem os chamados cementoblastomas verdadeiros, tá? Ele tem crescimento em região... Eu tô aqui ligado em tudo, meu irmão, sugando. Aqui, ó, cementoblastoma vira essa maçaroquinha em conjunto com a raiz. Então, você não tem uma limitação que nem o próprio odontoma complexo, que você termina a raiz e está na parte óssea. Não, isso aqui é em conjunto. Tanto em conjunto, quando a gente faz, aqui mostrando, ó, em conjunto com a raiz, tá? Quando é feita a extração, aqui não tem jeito, tem que fazer a extração do dente para remover, né, esse tumor. Aí você vê lá bonitinho, né, o dente, a raiz e esse crescimento irregular do cemento, tá?
que é chamado de cementoblastoma. E aqui, olha que interessante, acabou, tá? Aí eu cheguei na parte final, foi ter corrido aqui, ó, tá? Mostrando as referências bibliográficas para vocês. E vamos abrir para os bate-papos. O que eu faço, Luiz? Eu só minimizo aqui, né, agora, né? É isso? Você pode fechar sua apresentação, se for o caso, se você quiser. Claro, eu já fico aqui com vocês. E aí a gente abre para a galera aí fazer a... Assim, tá, antes só para deixar aquela frase final, né? Eu queria deixar claro para vocês, o intuito é mostrar, principalmente nessa parte final, né? Que eu mostrei vários tipos de pacientes, e 99% delas são assintomáticas. Então, assim, algum de nós podemos estar com alguma lesãozinha dessa em boca hoje? Infelizmente, podemos. Elas são assintomáticas, tá? E ela só se torna assintomática quando já está numa fase mais evoluída. Então, eu não estou pedindo para ninguém fazer aqui panorâmica tipo de controle, mas é importante, pelo menos alguém que fala, eu nunca fiz uma panorâmica, né? É importante fazer uma panorâmica para um aspecto lógico. Já agrega um tipo de tratamento para não ter uma exposição também desnecessária, né? Mas eu falo assim, as mulheres principalmente, porque 99% da incidência, né, de adenocarcinoma mamário é em mulher, tipo 1% em homem, mas as mulheres já não buscam, numa certa idade, né, passou ali, já está chegando uma fase mais próxima à pré-menopausa, já não busca um exame de rotina, né, como profilático, né, fazer ali a mamografia. Então, busque também. Você viu que a grande maioria ali já invadindo a 4ª década de vida, então... Essa fase aí é interessante, de repente, que nunca fez, fazer uma panorâmica, ver como é que está aí o aspecto, não é dentário, de novo, volto a falar, vocês viram? É tudo associado ao periodonto, né? A parte óssea. Isso, assim, eu mostrei alguns, pessoal, tem outros sintomáticos, né? Por exemplo, o próprio osteosarcoma, tumores em boca, o SEC, né, que a gente chama, SEC, que é o carcinoma espinocelular, tá? Então, eles são tipo de tumores malignos e com prognóstico bem ruim, né? O tumor de boca, o SEC, ele é bem ruim. Lógico que o SEC, osteosarcoma, já está muito associado com o estilo de vida. De novo, o indivíduo tabagista, o cigarro em si, ele não induz a formação de um câncer, né? Desculpa, não que ele não induz, ele não dá um câncer, igual muita gente fala. Ele só aumenta em 90% a probabilidade, mas ele não dá câncer, né? Muita gente tem câncer de boca e nunca fumou, e tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer de boca. Então a gente fala assim, né? Não brincando, mas ele, assim, o cigarro dá câncer. Não, o cigarro não dá câncer, ele aumenta 90% a probabilidade, mas ele não dá, né? E com outros associados, etilismo, né, com álcool também, potencializa, mas não estou dizendo que você não vai fazer, quem faz ingesta de álcool e é tabagista, vai ter um câncer. Não posso afirmar, só que vai aumentar a probabilidade. Então são indivíduos que aí sim tem que fazer essa busca até com um certo maior frequência, né, para que não tenha surpresas, já que o prognóstico deles, infelizmente, são ruins, tá? Tudo bem? Tranquilo. Certo. O Gui é amigo nosso, boa, hein? O Gui é amigo nosso, gente boa, um dos tecnólogos de maior competência que eu conheço, tá? Fala, grande Luiz, tudo bom, querido? Deixa eu te falar, hoje eu não estou conseguindo assistir a live porque eu estou gravando as entrevistas enquanto o professor programa. Luiz libera o áudio dele 5 entrevistas, professor. Porque são 5 quintas-feiras agora no mês de julho. Teve 2 comentários, da Isabel e do José Nilson, que eu vou ler para o senhor e o senhor comenta. E assim, a Isabel realmente é uma opinião minha também, eu compartilho dessa mesma ideologia, que ela fala assim, é uma área muito interessante da radiologia que os técnicos deveriam investir, de fato. Aí, em seguida, que eu também concordo com o Genilson, que aí o senhor faz os seus comentários, é assim, o grande problema para poder trabalhar na área odonto é que a maioria das vezes são auxiliares bucais que realizam os exames por causa do custo-benefício. Sim, claro. Então, lembra, eu até citei isso lá no comecinho da aula, eu falei assim, olha, existe a legislação do técnico de saúde bucal e lá está descrito o seguinte, que o técnico de saúde bucal poderá, está escrito assim, realizar tomadas radiográficas em clínicas e consultórios odontológicos.
Então, quer dizer, a própria resolução já definiu o local que o técnico de saúde bucal vai trabalhar, que é junto com o dentista clínico, né? Porque realmente para o dentista clínico seria até uma certa forma assim, inviável ele ter ali, manter o dia inteiro um técnico de radiologia para de repente fazer uma radiografia no dia. Tá? Para ele faz aquela. Inclusive, o próprio cirurgião dentista está habilitado a fazer aquisições de imagens para a finalidade dele. Tá? Ele não pode, cirurgião dentista, ali começar a divulgar que está fazendo radiografias para todos os outros colegas, tipo, em todo o seu redor, por exemplo. Ele não pode. Ele pode fazer tomadas radiográficas para ele. Tá? E o técnico de saúde bucal, o que está descrito na resolução, é para trabalhar em clínicas e centros de radiologias odontológicas. Tá? Não, desculpa, em clínicas e em consultórios odontológicos. Agora existe outra esfera, um outro segmento chamado centros de radiologia odontológica, local que não se faz tratamento dentário, é um local feito para fazer o quê? Radiografias, tá? Igual tem os centros de imagem, né? Então, não está descrito que o técnico de saúde bucal tem na sua atribuição, né, como trabalhar nesse segmento, porque o técnico de saúde bucal ele não trabalha só com radiografia, pelo contrário, ele faz o preparo de um cimento para uma fixação de uma prótese, a parte da esterilização, enfim, ele cuida da clínica, a formação dele é essa, para ele cuidar de uma clínica odontológica e não radiológica. Então, quando eu citei para vocês lá no início, o que eu depois finalizei? Falei, cabe aos conselhos, aos sindicatos, a questionarem, né, de fato, o porquê tem técnico de saúde bucal trabalhando em centros de radiologia odontológica. Por exemplo, aqui em São Paulo, né, eu vou ter que fazer uma propaganda, inclusive, eu nem sou amigo do dono, até porque o dono se não me engano, acho que é um coreano, um chinês lá. Mas, enfim, aqui em São Paulo tem a RAD. A RAD tem 6 unidades. Eles trabalham direitinho, né? Na RAD, eles têm um centro de radiologia odontológica, que se faz tudo, faz tomo, periapicais, enfim, outros procedimentos realizados de imagem. A RAD, eles só contratam técnicos. Cada unidade das 6 tem um tecnólogo, e eles têm ainda mais uma e eles perderam, tá? Então, a RAD hoje já tem, até por uma experiência que ela passou negativa posteriormente, ela não contrata mais técnico de saúde bucal para trabalhar no centro de radiologia. Conheço outros, eu tenho mais uma meia dúzia de colegas que aqui em São Paulo possuem clínicas, né, nos centros de radiologia odontológica, e todos já solicitam para mim, até pelos alunos lá da Finácia, às vezes eu brigo com eles, porque eu falo, olha, você tem que fazer estágio também em odontológica. Eu acho que um aluno completo, tá, deveria passar por todos os setores, ainda mais, por exemplo, um aluno que está fazendo um tecnólogo. Não aquele comodismo, né, eu tenho que cumprir 480 horas lá para o tecnólogo. Aí busca na clínica X, já faz amizade com o pessoal, tem dia que mal vai, né, para a clínica, mas ele assina, enfim, tem todas aquelas... Ele, na verdade, ele está se enganando, né, ele não está enganando mais ninguém, ele só está enganando a ele mesmo. Então, eu acho que um profissional completo deveria, sim, passar por setores de ressonância, tomo, raio-x convencional mesmo, né, aqui em São Paulo é difícil arrumar lugar que tem câmera escura, mas se fosse possível, até pelo menos por umas 2 semanas, passar ainda onde tem uma câmera escura. Eu conheço aqui 2 clínicas que tem ainda câmera escura, mas se não, você vai partir mesmo para um âmbito hospitalar, vai pegar uma rotina lá, trabalhar com CR, e vai sim fazer veterinária, vai sim, de repente, fazer que seja um mês de odontológica, tá? Se fosse possível, até mesmo na industrial, a gente sabe que na industrial é um pouco mais complexo o estágio, mas enfim, eu acho que seria o profissional completo, porque assim, ó, cadê o nome dela agora? Já pulou. Que até emendando isso, a Cristiane Alves, ela fez uma pergunta se é necessário fazer uma especialização na área. Pelo conselho, não, viu, Cristiane? Não tem nenhuma especialização em odontológica, tá? Eu acho interessante porque não tem, porque em veterinária já tem, né, especialização em radiologia veterinária, mas odontológica não tem essa especialização. No caso, o tecnólogo, sim, ele já recebe o título, né, de dominador pleno, né, de todo o segmento da radiologia, mas a gente sabe que cursos livres existem, né? Eu estou aí tentando brigar para ter uma especialização, para que você realmente possa dominar a área e vender seu peixe. Que também, como eu falei, né? Eu tenho colegas que falam assim, olha, João, já tentei ter técnico aqui. Os caras não sabiam nem que era uma periapical, eles não sabiam nem onde começava, eu tive que pegar, ficar ensinando, perdi um bom tempo, depois no final parecia que ele não tinha muito interesse. Então, assim, aquela história, né? Precisa também ter essa briga, né? Vamos dizer assim, do conselho,
né, essa militância do sindicato para que realmente nos centros de radiologia odontológica tenha, de fato, ali um técnico, pelo menos em radiologia, e que esses técnicos também busquem, né, mais conhecimento na área. Tem cursos, por exemplo, vendendo peixe onde eu estou, né, mas lá na Finase a gente tem a disciplina de radiologia odontológica, tanto para o técnico quanto para o tecnólogo, tá? Que já é um norte, já é um começo. Eu já estou encaminhando alunos para estágios. Agora, infelizmente, tem cursos que ainda não tem essa disciplina, e fica fica muito difícil. No máximo, o professor dá uma aula falando, olha, incisivo central, feito para cortar, molar, feito para triturar. Não, isso não é radiologia odontológica, pelo amor de Deus, vamos mostrar as técnicas, né? Tem diversas técnicas intra e extra bucais, ensinar realmente a diferença entre elas e o tipo de posicionamento para cada uma. Isso, assim, é uma área que, como as outras, cresce. E você trabalhando, né, é que eu falo, né, você trabalhando lá, fazendo uma rotina pesada, né, dentro de um PS, que você mal consegue nem pensar em cochilar, ou, de repente, você está durante o dia ali 4 horinhas trabalhando no centro de radiologia odontológica, que para muitos fala que é uma rotina mais tranquila, né, porque ali não tem um indivíduo que chega com uma lesão, né, ali a grande maioria é documentação ortodôntica, né? Muitas vezes é um tratamento de um canal, outro que foi pedido. Então, assim, você não lida com tanto sofrimento. E, no fim, o salário é o mesmo, né? O salário tem que ser o mesmo, porque você vai estar ali, obviamente, dentro da sua área, que é o conselho de radiologia. Então, com a mesma insalubridade, com o uso do dosímetro, tudo igual, tá? Então, basta você falar, olha, eu quero trabalhar de uma maneira pesada, né? Então eu falo para meus alunos, no estágio, todo mundo quer o estágio mais difícil que tem. Bacana isso, é legal para você adquirir experiência. Mas uma hora cansa, né? Quem aqui trabalha em plantão sabe. Uma hora você fala, puxa, tomara que meu plantão hoje esteja mais tranquilo, né? Então, cansa. E, obviamente, aí cabe a você. Você quer trabalhar com uma certa tranquilidade no centro de radiologia odontológica ou noites sem dormir dentro de um PS, o salário é o mesmo, tá bom? Então, não tem, viu, Cristiane? Não tem uma especialização direta para isso, infelizmente, o conselho não pede, e no caso, os cursos superiores, tá? Já aborda isso, inclusive para os cursos técnicos também, tá, Cristiane? Então, muitas escolas de colegas ali já estão hoje trabalhando com essa disciplina também, que eu acho muito legal, tá? Tá? Eu também, pessoal. Foi minha primeira graduação. Como é que é? Desculpa, não entendi. Hum. Essa pergunta é aquela clássica, né? Que todo mundo. Todo mundo faz. Eu me formei em biomedicina em 2004 para 2005. Faz 15 anos, né? Que eu fiz inicialmente minha primeira graduação. Eu falo brincando que eu posso falar mal da biomedicina, porque eu sou biomédico, mas brincando. Mas aí o pessoal pergunta muito para mim, né? Tem alunos do curso técnico que falam, pô, professor, eu quero fazer biomedicina. O pessoal tem muita gente fazendo, é bom mesmo? Eu não vou falar mal, porque eu sou biomédico ainda, né? Vou morrer com esse título, mas assim, eu sempre falo, se biomedicina fosse bom, de verdade, eu não teria feito odontologia, né? Então, essa é uma dica. Mas, assim, sobre atuação, aí cabe cada um. Eu sou especialista em imagem também, né? Então, foi minha primeira especialidade na área biomédica. Eu fiz uma especialização em imaginologia e com ele, aí o que eu vou falar, eu vou só repetir o que todo mundo fala, que é verdade. Eu conheço muitos biomédicos bons trabalhando com imagens, assim como eu conheço muitos tecnólogos e técnicos que precisam melhorar muito, a vontade em querer melhorar, porque muitos caem na zona do conforto, termina lá com a gente o curso e fala assim, acabei. Eu falei, não, você começou. Agora você adquiriu uma nova profissão, você começou, você não acabou nada, não. E param por aí, né? Precisam se especializar, precisam estudar. E assim como, ao contrário, eu conheço muito biomédico ruim trabalhando com imagem e excelentes tecnólogos, assim, os meus amigos profissionais na imagem hoje não, já há mais de uma década são tecnólogos e técnicos. Eu não faço nem parte, juro para vocês, eu não faço nem parte de grupos de biomedicina de imagem, eu não faço parte. Agora o que eu mais faço parte é de grupos da área da radiologia, já que eu estou nessa área até como professor há 13 anos, dando aula para técnicos e tecnólogos, tá? Poderia estar fazendo toda uma movimentação naquela época, vamos atrair esse aluno para fazer biomedicina. Não, pelo contrário, eu
Quem já foi meu aluno sabe, e os alunos falam, ei, professor, terminei agora meu curso técnico. Eu falei, faz o tecnólogo, você tem até a possibilidade, de repente, de fazer aproveitamento de disciplinas, né? Faça o tecnólogo, se especialize, né? Faça uma especialização na sua área, né? Então, enfim, uma coisa assim, espaço tem para todo mundo, né? Aí, lógico, né? O nome da radiologia, a gente sabe que são cursos destinados para a imagem, né? E a biomedicina acaba sendo uma especialização dentro da área. Então, não é todo biomédico que pode trabalhar com imagem, somente aqueles que se especializou e, junto ao conselho, ele tem habilitação na área de imaginologia, né? Então, todo biomédico que está lá trabalhando na área de imagem, obviamente, ele é especialista em imaginologia. Ele não teve só na graduação, né? Igual muitos pensam, né? E não, pelo contrário, ele foi buscar depois uma especialização de, no mínimo, 1 ano só de imagem, senão ele não pode atuar nessa área. E é isso, eu sou uma pessoa, eu não compro briga, eu fico no muro, né? Enfim, a área boa tem área para todo mundo. Uma coisa é fato, eu nunca vi um biomédico trabalhando com radiologia odontológica, não conheço, tá? Eu só falo brincando, exceto eu, mas eu trabalho como dentista radiologista, mas eu não conheço, assim, de fato, nenhum biomédico trabalhando na área de imagem, não conheço mesmo, tá? Se tiver, para mim, é até uma novidade, tá? E é isso, pessoal, tem espaço para todo mundo. Ah, sim, eu já questionei isso, né? Tem que ser especialistas. O professor Luiz sabe, né? Tirando que eu faço meus laudos à distância, né? Que a radiologia é uma coisa que eu não largo nunca. Eu sempre falo que é aquela primeira paixão que a gente nunca esquece. Mas, assim, clinicamente eu trabalho com estética, né? Já tem uns indo para 6 anos. E a minha área de atuação é estética. Eu trabalho tanto como biomédico esteta, como cirurgião dentista, que trabalha com harmonização facial. E, enfim, e aquela história, para ambos os cursos eu tive que me especializar, né, tanto na área odontológica quanto na área da biomedicina. Eu quis trabalhar com estética em 2014, tive que fazer uma especialização. E aí eu questiono muito a radiologia, né? Essa história que o tecnólogo ele é especialista pleno, eu discordo, tá? E, de fato, você está trabalhando com tomo agora, é legal, mas assim... Ah, mas eu sou tecnólogo, beleza, mas cadê a sua especialização em tomografia computadorizada? Tem que ter, o conselho deveria cobrar, porque um biomédico trabalhando com imagem, só que na carteirinha escrito lá, né, que ele é habilitado em imaginologia, e se tiver uma fiscalização e ele não for habilitado, ele vai ser multado, ele tem que se afastar do trabalho, e se tiver uma recorrência, ele vai perder o CRBM dele, tá? Então, ele é obrigado a ter essa especialização para ser habilitado. Isso todas as demais áreas, na área de estética a mesma coisa. Para eu entrar depois na estética, eu tinha que fazer minha especialização. Para eu poder dar, por exemplo, para eu poder dar laudo na odontologia, eu tive que fazer 2 anos de uma especialização em radiologia odontológica voltada só para dentistas, tá? Então, se você buscar, no caso do CRO São Paulo, né, que é o CROSP, e joga meu nome lá, João Paulo Blini, aparece embaixo as minhas habilitações. E no Conselho de Biomedicina a mesma coisa. Se quiser fazer uma busca por nome, aparece a habilitação. Por quê? Se eu estivesse falando de radiologia odontológica, dando laudo só porque eu sou dentista, eu tô negligenciando, eu corro risco de, tipo assim, eu corro risco não, o meu CRO vai ser cassado. E outra, eu trabalho por uma rede de clínicas que tem unidades que a maioria dos exames são feitos por convênio. O convênio, a primeira coisa que ele faz é saber se o dentista ele é radiologista. Se tiver um laudo meu lá e eu não fosse, iria glosar na hora já esse laudo, entendeu? Então, é uma obrigatoriedade. A radiologia não tem isso, entendeu? Então, isso que eu falo, que precisa reformular, o quê? Fazer realmente, de fato, cada um, mesmo dentro da área, buscar essas especializações. A gente sabe que, por exemplo, a radioterapia, eu achei até interessante, já tem, né, o técnico, no caso, ele tem que fazer ali a sua especialização e inclui isso na carteirinha, na industrial também, mas todos os outros segmentos entram como radiodiagnóstico, então eu acho que é uma coisa muito ampla deixar tudo isso, tá? Eu acho que deveria sim ter as suas especializações, só tem fortalecimento a mais para a categoria e estudos, né? Por exemplo, se vocês aqui, 63 agora aqui em sala, isso já é um grande diferencial, né? Mas a maioria, infelizmente, e não é só da radiologia não, da biomedicina também, a maioria termina curso e não quer estudar, odontologia também, depois ficam reclamando, né? Ah, eu estou lá atendendo na clínica, não saio daquilo. Lógico, né? Nós temos que buscar os nossos sonhos, né? Os sonhos eles não aparecem, né? A gente tem que buscá-los. Então, tem que correr atrás para isso. Tá bom, pessoal?
Então é isso. Agora, sobre biomédico na área, eu não posso falar que eu sou contra, porque eu já falei, eu conheço excelentes profissionais, tá? E, de fato, conheço. Mas, assim, a grande maioria, eles são bem focados, principalmente na área de medicina nuclear. Desde quando eu fiz a minha graduação, né, que eu já tinha a disciplina de imagem, eu tive essa disciplina em 2002, e eu lembro que lá o enfoque era medicina nuclear, tá? Era muito para isso. E até hoje, né, os grandes biomédicos que eu conheço ali são focados nessa área, muitos partiram para ressonância, né, bastante, e tomografia até me surpreendeu, foi uma coisa um pouco mais recente, assim, muitos biomédicos já atuando na área da tomo, tá? Raio-X convencional eu não conheço, já me falaram que tem, mamografia também, mas eu não conheço ninguém que trabalha com isso. Mas tem. É, você sabe, viu, Luiz, ó, que você falou uma coisa interessante, você falou a lei de 85, né? Aí, até para gerar uma polêmica, os biomédicos que eu conheço falam assim, o pessoal da radiologia fala que eles são antigos desde 85, aí eles falam assim, mas a biomedicina é desde 79, então a gente é até mais antigo, então, na imagem, né? A gente sabe que a imagem entrou depois, né? Mas é só uma brincadeira, tá? Mas, assim, para deixar claro para vocês, eu já vi muita evolução, né? Entrei como na área de imagem, desde 2004, por exemplo, desde 2005 já visualizando tudo isso, né, essas brigas, antigamente, não, você não tem ideia, eu participava de congresso de radiologia, eu ficava quieto, porque se eu levantasse a mão na época e falasse que eu era biomédico, os caras partiam para brigar de verdade, como se a culpa fosse minha, né, uma certa ignorância. E, enfim, e outra, a biomedicina, que o pessoal fala muito que invadiu a área, não invadiu, não. Na verdade, ela entrou onde tinha oportunidade. Então, precisa rever aí quem está dando oportunidade, né? E hoje eu falo, né? As maiores brigas que eu vejo na radiologia não é entre biomédicos e técnicos e tecnólogos. Eu vejo uma briga muito grande entre o próprio conselho de radiologia. Não estou querendo levantar uma polêmica, né? Mas assim, de fato, eu vejo hoje uma briga de ego muito grande dentro da própria radiologia. Então eu falo que assim, que os grandes, entre aspas, inimigos, que muita gente fala, não é o biomédico, não, é o próprio colega. A gente precisa rever, reformular todo o conselho aí, de ver direitinho esses critérios, porque eu estou vendo uma área muito desunida dentro da própria radiologia, impressionante, cara. Eu fico até assustado vendo um arrancando o couro do outro, né? Qual é a palavra? E eu acho que você, Luiz, é um grande. Passa muito por isso, né, Luiz? Então, acho que você fala muito. Sim, sim, claro. E que, viu, Luiz? E quer ver uma outra incoerência, né? As pessoas que mais criticam falam, poxa, o biomédico rouba a vaga do técnico, o tecnólogo. O cara que fala isso, ele tem 4 empregos. Então, peraí, quem está roubando mais vaga aí, entendeu? Então, precisa reformular o conselho, aumentar o piso salarial para fazer com que ele não precise ter 4 empregos. De repente, com 2, ele tem a mesma renda, entendeu? Ele não está errado buscar, ele está tendo oportunidade. Mas eu vejo muitos assim que estão até pegando alguns plantõezinhos por fora, um cara tem um 5º emprego e falando assim, mas tem um biomédico lá que rouba a vaga. Eu falei, meu amigo, você tem 5 empregos e você rouba a vaga de quem, então? Então, assim, essas incoerências que eu vejo muito dentro da radiologia, né? Mas, enfim, quem somos. Claro, claro. Olha, dos poucos que eu sim, eu tenho, cara, ó, já tenho colega já pedindo técnicos, eu indico o aluno para falar, ele vai crescer, né? Ele vai ficar lá no estágio. Mas aí a maioria acaba não tendo interesse, falando assim, mas eu quero um hospital. Eu falei, tá bom. Eu fico pensando, perdeu a oportunidade. Na verdade, eu tive uma aluna
tá? Que ela era da especialização de tomografia, se eu não me engano, e eu falei, faça lá um pouquinho de Conibin, né? Lá é Conibin. Ela fez, e ela é uma tecnóloga, ela ficou, e ela, pelo menos nos últimos 2 anos que eu conversei com ela esporadicamente, ela continua trabalhando num centro de radiologia odontológica, quer dizer, ela teve essa oportunidade, porque ela gostou e foi atrás, mas a maioria não tem nem interesse em fazer estágio, entendeu? Aí fica complicado. Até hoje, viu? Até hoje tem vagas em aberto, cara. Até hoje. Até hoje. Não, pessoal. Sim. Cara, fica. É aquele tipo de conversa que cai em looping, né? A gente vai ficar só falando, vai e volta mesmo. Não tem jeito. Claro. Obrigado. Ó, fera, hein? Fera demais. Sim. Tiveram aula com o Paulinho aqui ou não? Paulinho, eu falo que ele não é um. O Paulo, ele não é um. Para mim, ele não é nenhum amigo, ele é um irmão, cara. Eu gosto demais dele. Começou a dar aula juntos há 15 anos e ele é um showman, né, cara? O cara é um coração sem tamanho. Radioterapia com ele mesmo. Bom, se eu ficar falando do Paulo aqui, eu vou ficar falando elogios para ele até amanhã, né? Enfim, então, cara é demais.